Pessoal, é o seguinte, então, tô aqui com o Nego do Talks no Jutsu e também tô com Losofy aqui do Talks no Jutsu. Convidei esses dois e eles manjam muito aí sobre a questão de batalha dos personagens ali do anime de Naruto. E hoje eu trouxe aqui pra vocês, nesse vídeo, as 10 lutas que aconteceram ali nas preliminares da fase dos exames Chunin. E a gente vai hoje ranquear aqui qual é a melhor luta de todas que aconteceu dentre essas 10 lutas. Dentre essas lutas aqui é boa, mais ou menos, e muito ruim. Deixa agora o Nego aí, o Losofy, se apresentarem aí pra vocês, falar um pouco mais do que é que eles fazem aqui no YouTube. Salve, galerinha do canal Desde Asta. É um prazer fazer um vídeo aqui, participar do vídeo com vocês. E aqui, a gente, como ele já falou, a gente vai fazer a tier list ranqueando as batalhas do Exame Chunin do clássico, né? Depois da Floresta da Morte ali, naquele ar. E sobre nosso trabalho, a gente faz lives sobre batalhas que envolvem Shippuden, vai envolver Naruto, sobre análise de batalhas. Salve, rapaziada. Meu nome é Luso, Filosofy, seja como vocês queiram falar. A gente tá aqui com essa collab, né, com o Nerd Asta, muito bom por sinal, o cara manja muito de Naruto. Eu já vi alguns vídeos e uns shorts dele, e a gente vai estar analisando isso aqui, cara. Já de antemão agradeço aí ao Nerd Asta por a gente estar participando aqui, né, e, pô, show, cara. A gente vai mandar ver aqui. Beleza, então. Pessoal, é o seguinte, então, a gente vai analisar a primeira luta que aconteceu ali na preliminares da fase ali dos exames Chunin, que foi Sasuke versus Yoroi. E aí eu quero saber a opinião do Nego e do Losofy, do que eles acharam dessa luta. Sasuke, que inclusive, na Floresta da Morte, ele foi colocado ali por Orochimaru a marca da maldição, então ele se viu ali meio que numa situação complicada para enfrentar ali o Yoroi, um adversário que possuía a habilidade de manipular chakras em suas mãos com a capacidade de absorver, drenar o chakra do seu oponente. Eu quero saber primeiramente de Nego o que é que ele tem a falar sobre essa luta, o que é que ele achou dela, o que é que ele tem a pontuar em si. Sobre essa luta eu acho muito interessante porque o Sasuke nessa fase já tem a marcação, que é depois da Floresta da Morte, e durante a luta, antes de o Sasuke fazer os contra-ataques, o Sasuke tava entrando na desvantagem, né? Recebeu um golpe ali e tava tendo seu chakra sendo absorvido. Aí depois ele conseguiu contra-atacar o Orochimaru. Tava tentando manifestar a marca, e o Sasuke conseguiu suportar, conseguiu reprimir, conseguiu lutar contra, superando a marca da maldição, não usando, e finalizando com seu golpe, eu esqueci o nome agora, o golpe lá que ele deu o chute Rajada na barriga. de Leões. A rajada. Essa luta aí. Exatamente. Aí essa Rajada de Leões fez que finalizar essa luta. Eu acho essa luta muito boa, por causa que também deu ali um pitaco da marca da maldição, que foi sendo usada também mais pra frente. E o contexto da luta dela eu acho bem massa, bem da hora mesmo. Envolvendo Orochimaru, o Sasuke, que copiou o Taijutsu do Lee. E eu colocaria essa luta na categoria Beleza, tá me boa. ouvindo? Tô vendo. Eu colocaria essa luta na categoria boa. Beleza, então vou passar aqui para o Losofy então agora o que ele tem a falar sobre essa luta e ver a opinião dele, em que categoria ele vai ficar. Fala, rapaziada. Cara, eu acho essa luta muito interessante também. Eu acho uma luta muito boa porque, contextualizando a luta, o Sasuke mesmo diz que ele não poderia usar técnicas extravagantes, não podia usar o Sharingan, os ninjutsus básicos. Então o negócio era Taijutsu. E o inimigo dele era meio que um counter pra isso, né? Porque o Sasuke não podia usar chakra pra fazer ninjutsus e o inimigo dele absorve chakra, né? Então é aquele paralelo onde como o protagonista vai superar essa ocasião. E aí é muito interessante porque o Sasuke ele é tratado como um gênio, né? E a gente vê que ele age dessa maneira nessa luta, tendo uma sacada genial. Ele inicialmente não consegue muita vantagem porque ele tá cansado, o chakra dele tá muito esgotado por causa da marca que tá gastando o chakra dele. E se desviar já é um cansaço pra ele, né? Então quando ele vê o Naruto insultando ele ali, querendo saber por que ele tá tão fraco daquele jeito, e ele olha pro Lee, ele tem a sacada de usar a Rajada de Leões, que foi o golpe que ele tomou do Lee lá atrás, né? Que foi a Lotus Primária, se eu não estiver enganado. Então, com essa sacada genial, ele consegue derrotar, e no meio dessa sacada, ele tem essa vontade da marca de querer se manifestar, né? E aí a marca tenta se manifestar e tal. Ele consegue controlar a vontade da marca e consegue finalizar com a Rajada de Leões. Essa é uma luta, assim, que eu acho genial, muito boa, e tá ali no boa pra mim também, cara. Eu gostei muito dessa luta quando eu vi pela primeira vez, principalmente no anime. Foi uma luta realmente onde o
Sasuke ele se mostrou ser gênio. Eu sei que tem uma galera aí que às vezes fica meio que fala, vocês são fanboy do Sasuke e tal. Assim, eu sou a qualquer personagem eu sou imparcial, então eu não puxo fanboyzice, vamos dizer assim, pra um lado de um personagem e pra outro eu desmereço. Não, eu considero cada personagem em si. Mas o Sasuke mesmo, ele mostrou ser gênio nessa luta. E eu também considero boa. Foi uma luta boa sim. O Nego, pode colocar lá em boa lá. Beleza. Boa. Eu gosto muito dessa luta. Agora a gente tem aqui Shino versus o Zakuabumi. O Shino Aburame ali do clã Burame, aquele clã onde os ninjas são domadores ali de inseto. E ali a gente também tem o Zaku, um ninja que faz parte da Vila do Som, uma aldeia ali criada por Orochimaru, onde possuía tubos de ar em suas mãos e utilizando ali a pressão de ar e som justamente para enfrentar os seus oponentes. E aí eu quero saber agora eu vou para Losofai primeiro. Losofai, o que é que tu achou dessa luta de Shino versus o Zaku? O Shino, por ele ter se sobressaído no final e tal, o Zaku por ter mostrado uma surpresa também pra gente, apesar dele aparentemente estar com os braços quebrados, no fim ele mostrou que tinha uma carta na manga e não era o que a gente bem imaginava. Mas, eu quero ouvir tua opinião aí. Cara, essa luta assim, ela é meio... Eu gosto dela, apesar de tudo, mas é uma luta que ela aconteceu porque tinha que acontecer. Foi basicamente uma luta assim de um skip, sabe? Uma luta de transição, digamos assim. Por quê? Porque... Mas não deixa de ser boa. O Zaku é um personagem que a gente já havia visto lutando contra o Sasuke, e ele foi, vamos ser sinceros, ele foi randomizado pelo Sasuke, velho, não teve nem luta direito. E o Shino é um personagem que tá sendo introduzido. Então, o de se esperar, o que é que a gente espera, é que o Shino apresente uma técnica muito braba ali e tal, e o Zaku, a gente já viu as técnicas dele. Então a gente vai ter que ver como vai ser o desenrolar dessa luta. E aí, o Shino mostra que ele também é bastante inteligente em batalhas, visto que ele tinha colocado insetos atrás do cara, e na frente dele, ele ia atacar o cara, né? E o Zaku, ele tava com a desvantagem de estar com o braço quebrado lá. Então, aí a gente vê que tem no anime pelo menos, tem aquele teor meio de terror, assim, quando os insetos estão atrás, quando os insetos aparecem na cara do Shino, tem uma coisa assim meio bizarra, né? O anime tenta retratar isso. No anime, eles tentam humanizar muito o Zaku, porque no mangá só tem 2 ou 3 quadros do Orochimaru conversando com ele, aí no anime eles tentam humanizar isso, mostrando que o Zaku era uma criança órfã que roubava pão de ninjas lá e tal. Ele teve que sobreviver nessa barca aí, até que o Orochimaru chegou e deu poder pra ele, né? Aí ele viu que com o poder ele conseguia fazer as coisas. Mas mesmo o vilão sendo humanizado, não foi pra ele, né, cara? Porque o Shino, ele tinha que ser o destaque daquela luta, porque a gente não conhecia ele, a gente viu que, na visão dos personagens protagonistas, como Naruto e a Sakura, teriam oponentes fortes daquele Exame Chunin. Então o Shino é um desses caras que veio pra mostrar como ele é brabo, que ia ter oponentes difíceis, e, mano, esse cara ele é muito... Eu gosto muito do Shino, cara, o estilo dele, estilo de luta dele e tal, eu acho bem interessante. Mas, apesar de tudo, a luta, ela é muito rápida, né? Você vê que o Zaku, ele só dá um vento lá nele, o Shino cai, coloca os insetos atrás dele, e a sacada que eu gosto aqui da luta é que o Shino, ele já havia colocado os insetos na mão, nos tubos do Zaku. Aí no mangá, é uma cena até mais brutal, que o braço do Zaku direito, ele até sai do corpo, né? Enquanto que no anime eles só mostram um monte de chakra ali saindo de alguns buracos dos braços dele. Mas não deixa de ser interessante. Eu coloco aqui no mais ou menos essa luta pelo fato dela ter sido muito curta, mas ela é interessante pra mostrar o personagem do Shino e o clã Burame, como tudo. É uma luta mais ou menos ali pra mim. Mais ou menos então pra ti essa luta, é isso? Isso. Beleza. Vai lá, Nego, pode falar agora tua opinião sobre a luta de Shino versus o Zakuabumi. Então, Shino versus Zaku. A gente tem que ver, né, que o Zaku meio que já começou nerfado, digamos assim, porque ele teve o seu braço quebrado lá pelo Sasuke quando usou a marca nível 1, lá na Floresta da Morte, se não me engano. E ele já começou a dar um soco no Shino, e com um soco com o braço bom dele, e a gente viu que no Shino, no físico, não é tão fraco assim. Embora ele não demonstre no nível de taijutsu, assim, igual o Rock Lee, Sasuke, Naruto, a gente viu que nesse embate aí ele tava tranquilo. Aí, o Shino é surpreendido pela rajada
da mão dele. E quando a gente pensa que ele foi derrotado, ele sobe. E nesse momento que ele defendeu com o braço, não sei como ele conseguiu aplicar uns insetos escondidos ali. Se eu não me engano, foi nesse momento. Aí depois vê os insetos atrás do Zaku e o Shin do lado. Quando ele vai soltar a cartada, a gente vê que o Shin tinha colocado os insetos pra danificar o meio que projétil dele dentro do braço dele, meio que arregaça o braço dele de dentro. Aí depois o Shino só finaliza. Eu acho essa luta boa, só que atrás da luta do Sasuke. Por que eu acho boa? Porque pra mim representou bem a personalidade fria e calculista do Shino. Pra mim essa luta não deveu nada, essa luta, que a gente viu que teve consequência desde a luta do Zaku contra o Sasuke, mostrou a sagacidade do Shino. E viu que ele é poucas ideias. Se for pra finalizar brutalmente, ele finaliza. Então eu colocaria essa luta no boa, só que do último do boa, da lista do boa. Ou se for pra colocar em mais ou menos, eu coloco no primeiro do mais ou menos, ou última da boa. E também tem o flashback do Zaku que eu achei interessante. O flashback dele, do Orochimaru, que o Lúcio vai discorrer aí. Foi uma luta legal de ser vista, porque era o momento que Shino tava sendo introduzido e a gente não tinha noção do que é que ele ia fazer. E aí foi quando ele surpreendeu, mostrando que... Eu pensava mesmo que naquele momento que o Zaku, ele tira ali a carta da manga, que primeiro ele mostra que ele tinha um braço bom, tava funcionando, depois ele tira o outro, e aí meio que surpreende o Shino, assim, surpreender entre aspas, porque o Shino já meio que já tinha colocado os insetos, já tinha mandado insetos pro taparem ali aqueles canais de ar do Zaku. Vamos lá, nego, o que é que tu acha aí, nego? A gente coloca aonde essa luta? Não, então, é justo colocar embora eu acho boa, eu colocaria a última da boa, só que como essa luta é inferior ao do Sasuke e o Yoroi, né? Eu colocaria também, concordaria em colocar em mais ou menos. Sim. Tá ligado? Mas se fosse pra colocar no último da boa, também aceitaria tranquilamente. Mas em mais ou menos eu acho um lugar bom pra ela. E tu, Losofai? Eu colocaria. Como é que tu acha que a gente coloca? Eu colocaria assim no mais ou menos, cara, porque assim, eu não acho essa luta necessariamente ruim. Ela é boa pra introduzir o personagem do Shino e também como é que ele lidar com a ameaça do Zaku, porque o Zaku, ele é um cara muito forte, é porque ele pegou o oponente errado, e foi o Sasuke, né, que tava meio lelê das ideias. Mas é uma luta que, tipo assim, ela é muito curta, esse que é o meu problema com ela. Ela só mostra... Exatamente. Ela serve mais pra enaltecer o personagem do Shino, que é uma coisa boa, não vejo uma coisa ruim, eu gosto do Shino, mas ela é uma luta muito curta. É basicamente o Zaku usa um canhão de ar, né, empurra o Shino. Quando a gente vai ver, o Shino já colocou os insetos atrás dele e ele tá na frente. E aí o Zaku tenta usar o canhão de ar com os dois braços e ele perde a luta, porque os insetos estão tapando os buracos, né, da mão dele. É algo bacana pra introduzir o Shino, mas a luta em si eu vejo como mais ou menos. Vamos então colocar lá em mais ou menos. Até porque a gente tá fazendo... pessoal, você que tá acompanhando aqui o canal, lembrando, essa daqui a gente tá fazendo a comparação da luta em si que aconteceu ali nas preliminares. E, inclusive, se você tá até agora nesse vídeo, é bom você esperar pra ver qual vai ser, dentre essas 10 lutas que aconteceram nas preliminares ali dos exames Chunin, qual foi a melhor luta de todas. E eu tô em dúvida, hein? Não sei se foi Sakura versus Ino, não sei se foi o Choji versus Dosu, mas a galera vai ter que ficar até o final. Beleza, então. Então agora a gente vai... O que, Losofai? Não, eles vão ter que esperar, né, pra ver Sakura indo, Tentei e Temari, que foi uma das melhores. A Tentei e Temari é tão bom, cara, que nem mostrou no mangá, pô. Eles deram uma atenção especial no anime. Então, tipo, tem que esperar mesmo, rapaziada. Beleza, vocês ouviram o Losofai aí, então tem que esperar. E agora a gente vai pra terceira luta, que no caso agora é o Kankuro versus o Mizumi. Me tire uma dúvida, o Kankuro, ele é o irmão mais velho do Gaara ou é a Temari? Eu não tô lembrado agora. Se eu não tiver enganado, a Temari é a mais velha, o Kankuro é o do meio, o Gaara é o menorzinho. Se eu não tiver enganado. Beleza. Então vamos lá. Essa luta do Kankuro também foi uma daquelas lutas que foi bem rápida, pra falar a verdade. O Mizumi Tsurugi é um ninja que deixa as articulações mais flexíveis, utilizando ali o seu chakra. Vamos lá, nego. Agora é a tua vez. Eu quero que tu fale aí o que tu achou dessa luta. Essa luta do Kankuro versus Tsurugi, véi, basicamente, o que aconteceu? O Kankuro pega na marionete dele, o Tsurugi se enrolando no Kankuro, aí momentos depois revelado que na verdade o Kankuro é
a marionete dele, a marionete dele era o Kankuro. Aí o Kankuro vai lá, solta suas linhas de chakra e aperta o Tsurugi. Vou ser bem sincero, essa luta eu achei bem paiazinha, porque além de ser muito rápida, teve que 2 golpes. 2 golpes que teve, uma apertada e uma apertada de novo da marionete. É isso. Essa luta teve 2 apertadas só. Pô, que luta é essa que é 2 apertadas, pô, só? Luta de 2 apertadas. Eu colocaria no muito ruim, porque, sério mesmo, eu não vejo nada que saber, não. Pô, coitado do Kankuro. Mas eu quero ver, nego, quero ver o que é que o Losofai vai falar sobre essa luta. O cara que tem um conhecimento sobre... Eu quero ver o que é que ele vai falar. Nego, então tu coloca em muito ruim. Muito ruim. Beleza. Ô Losofai, agora a tua opinião. O que é que tu acha sobre essa luta de Kankuro versus Tsurugi? Mano, assim, essa é uma luta meio complicada de se analisar. Por quê? Porque o Kankuro, ele é o mesmo caso do Zaku e do Shino. O Kankuro é um personagem que vai ser introduzido, ele tá no time do Gaara, e o time do Gaara até ali, você entende que eles vão ser os vilões principais, né? Então, o Kankuro, ele tem que ser introduzido de uma forma boa pra história. Uma forma com que a gente fale, pô, esse cara é forte. E aí eles usam um personagem figurante, né? Que é esse Mizumi. Tá no time do Kabuto, do Yoroi, enfim. Mas, é como o nego falou, eu vejo, assim, uma luta meio sem sal. Exato. Também, porque essa luta, ela não é necessariamente uma luta, né, cara? Porque o Kankuro, a gente já vê que o cara já vem preparado, né? Ele vem deixando o Karasu, que é o nome da marionete dele, lutando, enquanto ele fica escondido o tempo todo. Então, tipo assim, ele poderia vencer de qualquer oponente dessa roubalheira, digamos assim. Tudo bem, é a estratégia do cara. Não tô menosprezando não, rapaziada, é só uma brincadeira. Mas é uma luta, assim, muito simples. Eu acho até mais simples que a do Zaku, e isso me brocha um pouco nessa luta. Então, assim, eu também colocaria no muito ruim, só que até uma coisa boa dela que é o fator surpresa muito de como o Shino... Muito ruim também, tu colocaria? Colocaria no muito ruim também. Até o fator surpresa dela, que seria o Kankuro aparecendo como Karasu, que é pra gente se impressionar e falar, caramba, olha, ele apareceu do nada. É uma coisa ruim, porque não é mostrada de antemão, a gente não sabe que o Kankuro faz isso. Então, até o plot twist da luta eu acho ruim. Vamos lá, Kankuro e Mizumi eu também coloco em muito ruim. Pode colocar, Nego, pode colocar lá em muito ruim essa luta também. Beleza. E agora eu tô animado pra essa luta. Meu Deus, fiquei esperando todo esse momento. E com certeza você que tá aí acompanhando agora esse vídeo, eu tenho certeza que você tava ansioso por essa luta. Então, Sakura versus Ino, uma luta que, pô, tem muito flash. E uma coisa em Naruto que a gente vê muito é essa questão de flashback. E essa luta que teve de Sakura versus Ino, teve bastante. E aí tem aquele momento que as duas acabam sendo rivais por conta do Sasuke. Inclusive, não sei se vocês sabiam, mas tem eu não sei se isso foi comentado na obra em si, mas eu tinha ouvido falar que o Sasuke gostava de meninas de cabelo longo. Não sei se isso é verdade, Nego, Losofai. E aí por isso que elas deixaram o cabelo dela crescerem. Isso é verdade, vocês? No anime isso é verdade. É dito num daqueles... Lá no final, mais ou menos no final do Shippuden, no anime, depois da luta do Naruto e do Sasuke no Vale do Fim, tem aqueles episódios Naruto, Sasuke, Hinata, Sakura. Nesses episódios mostra o episódio da Sakura, e ela é criança basicamente. Lá, ela escuta um boato das meninas de que o Sasuke gosta de meninas de cabelo longo. Aí, como ela tinha um cabelo curto quando criança, ela deixa crescer, né? Ela quer a atenção do Sasuke, a Ino também. E você vê que a Hinata, curiosamente, não quer, né? Porque será? Enfim. Então, mas é verdade, sim, existe esse boato. Exatamente. Isso que... eu ia falar da Hinata. Enquanto, por causa desse boato aí, que deu a entender que a Hinata no clássico, porque o Sasuke tava lá e não queria o Sasuke, deixava o cabelo curto. E quando o Sasuke saiu da vila, ela deixou longo. Aí quando o Sasuke voltou em Boruto, não deixou curto de novo. Parece, tá ligado? Exatamente. O pior que isso é verdade. Se a gente for encaixar as peças ali, faz sentido. Mas, vamos lá então. Eu quero saber sobre essa luta aqui de Sakura versus Ino. O que é que tu tem a falar sobre ela? Foi a 4ª luta ali das preliminares dos exames Chunin. Eu quero saber a tua opinião. O que é que tu achou? Que posição ali ela fica? Em que categoria? Se foi uma luta muito ruim, mais ou menos, boa. Cara, nego, já pode colocar aí na melhor luta de todos, tá? Porque essa luta... Não, brincadeira. Mas, rapaziada, assim, falando sério agora. Essa luta, assim, no anime, eu vou ter que ser sincero, é uma luta que mesmo eu, quando criança, que gostava muito de lutas, de shonen e tal, foi uma luta que me deixou bem a desejar. Não por causa da luta em si, mas por causa dos flashbacks que foram muito, muito chatos. Foi muitos flashbacks
flashbacks, e esses flashbacks não me agradavam em nada, cara, quando criança, assim. Foi algo muito monótono, vendo que as duas brigavam pelo Sasuke, sendo que no mundo ninja era toda uma coisa mais séria, a motivação dos personagens. O Naruto queria ser Hokage porque queria a atenção de todos e tal. O Sasuke queria vingança contra o Itachi. O Rock Lee queria se provar como um grande shinobi. Até o Gaara tinha uma motivação que pra um vilão eu acho muito boa. Mas a Sakura, a motivação dela é bem rasa, e por isso eu fico um pouco triste. No Shippuden eu vejo que ela melhora mais nessa questão. Eu gosto mais porque ela quer ser uma grande ninja médica e tal. Mas a luta em si eu não gosto muito. Eu acho muito chata. A única parte, assim, que eu gosto dessa luta é quando a Sakura vai tentar fugir do jutsu de transferência de mente da Ino, né? E a Ino, na verdade, engana ela, mostrando que ela cortou o cabelo e jogou perto da Sakura pra fazer um fio de chakra. E aí ela cerca as pernas da Sakura e pega ali ela, deixando ela presa. Aí ela podia usar o jutsu de transferência de mente. Aí pronto, a Ino teria ganhado ali. Mas aí vem o protagonista e salva a luta até quando ele não tá participando dela. Aí vem o Naruto, né, cara, gritando ali, e isso fez despertar a Sakura por dentro, velho. E aí a Sakura por dentro aparece, esbagaça a Ino, e aí não deixa ela desistir da luta. Assim, é uma luta é uma luta muito esquisita, cara. Eu não gosto dela. Desculpem, fãs da Sakura e da Ino, eu não gosto dessa luta, mas essa foi a parte mais interessante da luta pra mim. Mas ela em si, eu acho uma luta muito chata. Se fosse dar uma nota dela de 1 a 10, eu daria um 3 ali, só pela sacada que a Ino teve. E foi interessante o que a Ino fez, hein? Porque quando a Sakura, ela ali começa a provocar, geral pensando que a Ino tava surtando, e sendo que era como estratégia. Até porque a técnica, o jutsu de transferência de mente da Ino, é um jutsu que é utilizado em conjunto, que é utilizado ali com o Shikamaru e o Choji. Vamos lá, Losof, onde é que tu colocaria essa luta da Ino versus a Sakura? Em que categoria tu colocaria? No muito ruim, cara. Eu não. Desculpa, mas é uma luta muito monótona. É a luta pra ser o grande momento da Sakura, né? Pra ser uma luta que ilustra o nome dela, não, mas eu não gosto. E pessoal, você que chegou, você que tá vendo agora, você que tá nessa parte desse vídeo, lembrando, a gente tá considerando, né, a gente tá considerando essa luta que aconteceu ali nas preliminares dos exames Chunin, não é as personagens em si. Até porque a Sakura acabou crescendo bastante dentro da obra, tá? Imagina, Losof, eles chegarem lá e falar, aquele cara ali falou mal da Sakura, porque um dia desses teve uma vez que eu fiz um vídeo, eu tava reagindo, acho que ao vídeo do Super Geek Verso. No vídeo eu tava falando o seguinte: se a Sakura de Boruto venceria o Sasori, e eu disse que não. E teve uma galera falando lá, venceria sim, rapaz, vocês menosprezam muito a Sakura, disse o pessoal, tá? Não é questão de menosprezar a personagem, é só um ponto de vista diferente. Vamos lá, Nego, onde é que tu coloca a tua opinião sobre essa luta? O que é que tu pensa, o que é que tu acha? Antes de começar a falar sobre a luta, eu queria falar sobre esse negócio da Sakura de Boruto. É porque o bagulho da Sakura é que ela é muito limitada, pô. Eu não tô nem aí com o rage. A Sakura é forte, é resistente, tem o Byakugou. É limitadíssima, precisa do contato físico, e ela não é rápida. Ela não se mostrou ser rápida. Então, se o cara consegue lidar com a velocidade, não tem o que fazer. O cara não vai querer tomar um socão. Ela é limitadíssima. Então, pô, embora a Sakura seja muito forte, ela perde pra vários personagens que tem muito recurso. Agora, voltando aqui pra luta de Sakura vs Ino, meu amigo, primeiro ponto, uma coisa que eu detesto em luta é flashback, assim. Flashback no meio de luta é uma coisa que eu detesto. Poucas lutas que eu gosto de flashback. E esse definitivamente não foi um deles. E também, o que eu gostei eu gostei que ali no começo teve uma porradaria das minas, trocando taijutsu ali sincero. Aí depois as duas vão pro lado, aí começou a ter o flashback, aí Ino começou lá, arrancou o próprio cabelo com a kunai, aquela maior enrolação. Aí usou os cabelos, se eu não me engano, ela jogou os cabelos e usou esse cabelo de isca pra conseguir colocar uma linha de chakra pra prender o pé da Sakura, foi isso? Usou os cabelos de isca? Então, usou os cabelos de isca, e eu achei essa sacada muito boa. Por quê? Porque ela não pode se arriscar a usar o jutsu de transmissão de mente dela com alvo em movimento. Ela tem que fazer essa sacada pra prender a Sakura e usar o jutsu de transmissão de mente. A partir desse momento aí, ainda já era pra ter ganhado. Aí veio esse bagulho do Naruto, veio o alter ego da Sakura, que pelo amor de Deus, não faz sentido.
faz sentido o alter ego da Sakura ajudar ela em uma luta. Pra mim era só alívio cômico. Ajudou em uma luta, então não é mais alívio cômico, tanto que foi esquecido no Shippuden. Isso é verdade, Shippuden, eu nem achei... teve. Esse alter ego, eu detestei esse alter ego e os flashbacks. Mais por conta da porradaria e da estratégia da Ino. E era pra Ino ter ganhado. Eu colocaria, olha, eu colocaria em mais ou menos atrás do Shino. Só que por causa do desfecho. Ó, cuidado com o que tu vai falar. Então, mas por causa da enrolação dos flashbacks, por causa desse Sim. alter ego Badara da Sakura e o Naruto gritando lá, que eu achei também muito nada a ver, e o empate era pra Ino ter ganhado, eu colocaria no muito ruim atrás do Kankuro. Embora eu considero uma luta em si melhor que a luta do Kankuro, os flashbacks estragou minha experiência e o desfecho da luta também estragou minha experiência. Então eu coloco muito ruim atrás da do Kankuro. Por conta dos flashbacks. Ou pior que os flashbacks pegaram muito também. E tu, Losof, coloca onde? Não, eu coloco muito ruim atrás do Kankuro também, cara, porque embora a luta do Kankuro fosse uma luta muito random, assim, muito aleatória, quer dizer, embora a luta da Sakura e da Ino seja uma luta assim, que é pra ser o grande momento da Sakura, mas teve muita aleatoriedade na luta, com essa relação do cabelo e tudo mais, eu considero ela melhor pelo estilo de luta, assim, pela luta em si, porque pra mim teve sacada, teve mais lutas e tal, e a do Kankuro não, cara, a luta do Kankuro, mano, uma coisa muito, sei lá, 1 minuto e 50, eu acho, no máximo. E tipo assim, eu colocaria, se fosse só o flashback, o problema, eu colocaria na frente do Kankuro, só que o desfecho, eu não gostei, era pra Ino ter ganhado, aquele alter ego é alívio cômico, não era pra eu concordo. Não é pro alter ego ser um recurso de batalha pra ajudar a Sakura, então eu coloco atrás por causa disso. Exatamente, aí no final da empate, né, a quarta luta, aí até o Hayate fala, o Hayate lá fala que como não teve nenhuma vencedora, acabaram empatando. Sério mesmo, eu tô nem aí se o povo gosta da Sakura ou da Ino, luta ruim mesmo, flashback enrolado, desfecho horroroso, sai fora, tô nem aí. Ô nego, tu toma cuidado, tu toma cuidado porque os haters vai bater forte. Mano, vai lá, imagina esse nego que tá falando da Sakura e tal. O Nerdasta, ele faz essas merda e aí os caras vão lá no Talks no Chutes, aí eu também vou pagar o preço, os caras vão falar, olha esses falaciosos falando besteira, e eu não tenho nada a ver com isso, né? É aquele famoso faz um, paga por todos, né? Então agora a gente aqui vai pra quinta luta, que é Temari versus a Tenten. Pô, essa luta aqui também é aquela luta que foi, assim, teve uma duração razoável e tal, mas na minha opinião, sendo sincero, foi uma luta monótona, que nem foi dito ali também pela própria Temari, foi uma luta monótona. Até porque a Tenten acabou pegando uma oponente que eu poderia dizer que seria counter, essa palavra seria a correta para as técnicas dela? Me corrija se eu estiver errado. Sim, é counter porque, tipo assim, enquanto ela tá lançando as ferramentas, a Temari é um usuário muito forte de estilo vento, só vai afastar, tipo, a principal arma da Temari, ela afasta com facilidade, então é muito counter. É isso, a Tenten, uma ninja que acaba utilizando ali ferramentas ninjas, tem uma parte dali da luta que ela acaba medindo a distância para utilizar, se eu não tô enganado, são os dragões gêmeos ascendentes contra a Temari, que são várias ferramentas ninjas contra ela, só que no final acaba que nenhum dá certo, porque a Temari, mal usuária ali do estilo vento, e acabou sendo a counter ali da Tenten. No meu ponto de vista, não foi uma luta muito agradável não, monótona, eu poderia dizer assim, mas eu vou deixar minha resposta pro final porque eu quero ver a opinião de vocês. Então eu vou deixar o Nego, o que é que tu tem a dizer sobre essa luta? Temari versus Tenten, na tua opinião, o que é que tu tem a falar a respeito? Em que posição ela fica? Em que categoria? Então, tipo assim, o que você já tinha falado, essa luta é tipo a mesma coisa toda hora. Basicamente, a luta começou, lançou a Shuriken velha da Tenten, a Temari usou um Shunshin ali, o que o anime deu a entender, que ela é tão rápida que ela ficou na posição e atravessou a Temari. Tipo, que velocidade é essa pra começar? Não faz nenhum sentido, essa é a adaptação do anime. E antes de começar a discorrer a luta do anime, no mangá nem teve luta, basicamente. No mangá começou e acabou. No jeito que tá na foto ali, ó. No jeito que começou, cortou lá pra mostrar outros personagens. Quando voltou,
a Tenten já tá derrotada em cima do leque. Nem teve luta no mangá, mas no anime estenderam. Aí começou a luta com essas shurikens, a Temari usou essa velocidade absurda que ela não tem. Aí depois disso foi o único diferencial. Depois foi basicamente a Tenten voando com os papéis dela, arrumando, e o flashback dela treinando nos troncos lá, acertando. E ela jogando a shuriken kunai na Temari e ela refletindo com o vento. Depois de novo, refletindo com o vento. Aí depois de novo, refletindo com o vento. Aí no final, a Temari usou o golpe final do leque dela, lá das luas, que eu não lembro muito bem, finaliza cortando, fazendo vários cortes na Tenten. Aí quando ela cai lá do céu, cai em cima do leque da Temari. Então, ou seja, essa luta foi muito repetitivo. Eu colocaria no muito ruim na frente do Kankuro. Por causa que pelo menos não teve muitos flashback assim, só teve um flashback da Tenten acertando os troncos lá do treinamento. E pra conhecer mais um usuário elemental, digamos assim, do estilo vento, que é a Temari, eu colocaria na frente do Kankuro, porque eu acho essa luta bem melhor do que a da Ino. E é do Kankuro. Embora a Ino e a Sakura teve uma trocaçãozinha em Taijutsu, a luta em si eu considero melhor do que a Temari vs Tenten, mas por conta do resultado e pelos flashbacks eu coloco abaixo. Então, meu voto é Temari e Tenten muito ruim, só que o primeiro do muito ruim. Interessante, até porque eu entendi o teu ponto, nego, dela ficar lá na frente, ficar na frente ali de Sakura e Ino, é o porquê que nem a gente falou anteriormente, porque como teve muito flashback, o desfecho não foi legal de Sakura vs Ino, eu também acabo concordando nesse ponto. Mas agora eu quero ouvir o Lozof, também é um dos caras que manja bastante de Naruto, quero ouvir a opinião dele. E aí, Lozof, me diz a tua opinião, o que tu achou dessa luta de Temari versus Tenten? Cara, mano, essa luta, assim, dos três do time da areia, que é o Gaara, o Kankuro e a Temari, eu considero que a Temari tem uma apresentação melhor que a do Kankuro, mas preferia a do Gaara, obviamente. Eu até gosto de como eles adaptam no anime, mas eles dão aquela viajada mesmo. Porque nessa eu concordo com o Nego. Não faz sentido a Temari ter essa velocidade que simplesmente a Tenten e outros participantes ali do torneio não conseguem ver ela defletindo aquelas shurikens. Porque o que dá a entender é que a Temari daria um speed blitz, né? Tipo, iria atropelar a Tenten caso ela quisesse. Na velocidade pura de carreira. Mas não é o caso, pô. Acredito que nem seja essa a intenção, mas é o que deu a entender. Aí, com os jutsus dos dragões ascendentes, eu, particularmente, quando eu era criança, eu esperava um trunfo, assim, porque no anime eles criam toda essa atmosfera. O Guy fica tipo, nossa, ela já vai usar isso? O Neji, se eu não me engano, fica impressionado com isso também. E aí, quando criança, eu tava esperando algo muito, muito foda, assim, vendo 2 dragões saindo de um pergaminho. Mas aí eu vi, era só, basicamente, a Tenten arrumando mais kunais e shurikens, ferramentas ninjas como um todo, pra jogar em cima da Temari. A Temari, ela é um counter natural da Tenten, né? Não tem o que fazer. Mas, cara, assim, eu vou ser um pouco polêmico com o fã do Kankuro, mas eu considero essa luta e a apresentação da Temari melhor que a do Kankuro. Eu colocaria também ele na frente. Embora não seja uma luta impressionante, eu acho que é uma boa apresentação pra Temari, visto que ela também segurou um golpe do Lee, né? E o Lee a gente já tinha visto que ele tinha enfrentado o Sasuke e não era pouca coisa. Então, é uma luta muito ruim, mas melhor que a do Kankuro para mim. Mas pior, acabou meio que sendo muito repetitivo. E também a Tenten direto, ela vendo que tava lançando o kunai e as ferramentas ninjas, e mesmo assim vendo que a Temari tava conseguindo rebater tudo o que era ataque dela. Então essa luta, todo mundo concorda? Como é que vocês acham aí que fica essa luta, Temari e Tenten? Eu acho muito ruim na frente do Kankuro. Pô, e até agora não saiu a melhor luta de todas, eu pensei que já iria sair. Então agora a gente vai aqui pra sexta luta, eu acho que é sexta luta, que no caso é Shikamaru versus Kin. A gente tem aqui o Shikamaru do clã Nara, o ninja ali que tem a capacidade de manipular as sombras, versus uma ninja da Vila do Som, que aquela aldeia ali criada por Orochimaru. Essa luta, pra mim, foi uma luta rápida, que nem a gente viu ali no anime. A Kin utilizou Gizos com Senbon pra tentar acertar o Shikamaru. Eu não tô lembrado agora, mas é pra meio que atordoar o Shikamaru, pra ele meio que ficar com alucinações. É tanto que ele acaba vendo várias Kin através das vibrações sonoras. O Shikamaru, e ele foi gênio, tá? Nessa luta dele aí, porque quando ele conseguiu manipular a Kin ali, através das sombras, ele percebeu a área, e no momento que ele joga ali a Shuriken como ele joga a Shuriken, consequentemente, quem tá ali
manipulado pelas sombras também vai executar a mesma ação, ela acaba batendo com a cabeça na parede. Mas vamos lá, Losov, o que é que tu tem a falar sobre essa luta? Onde que tu acha que ficaria ali no nosso rank? Aqui vai uma polêmica, talvez, dos teus inscritos comigo, mas surpreendentemente eu acho essa luta ali no mais ou menos pro boa. Por que eu falo isso? Muita gente tende a menosprezar essa luta pelo fato da luta não ter algo impressionante que eles estavam esperando como Naruto e Kiba, Sasuke, Yoroi, Gaara e Rock Lee, mas eu acho que esse é o core do Shikamaru mesmo. Tipo, é o que faz o personagem ser assim, é a inteligência dele. Então ele tem que vencer batalhas de forma estratégica, não de formas, como é que eu posso dizer, com poderes inimagináveis e tal. Eu considero essa uma luta ali, acho que mais ou menos pra frente, porque a estratégia dele é muito boa em usar a linha da Kim como conexão pra fazer com a sombra dele, com ela, né? E o Shikamaru nessa luta, ele tá até muito limitado, pô, se tu for parar pra analisar, porque a Kim já tinha visto a técnica dela e ela não tinha visto a técnica dele. É a primeira coisa que é levantado na balança no começo da luta. E aí o Shikamaru vê que ele tá em desvantagem. E a outra desvantagem do Shikamaru é o campo ali tá iluminado. E no clássico, o Shikamaru ele não tem uma manipulação da sombra tão boa no sol, assim, ou na luz, digamos assim. Ele precisa de sombra. A gente vê isso muito em Shikamaru vs Temari, né? Lá na última fase do exame Chunin. Então, o Shikamaru, além dele estar muito limitado, ele consegue dar um jeito de vencer usando essa estratégia. Eu considero assim uma luta mais ou menos, porque aqui não é uma personagem grandiosa, é só uma personagem que vai dar o destaque pro Shikamaru naquela luta, assim como o Kankuro, a Temari e... meu Deus, esqueci o outro, mas enfim, vocês entenderam. Eu considero ele mais ou menos, mais uma das primeiras do mais ou menos. Beleza, então, vou deixar aqui. Nego, fala aqui pra mim então o que tu achou dessa luta do Shikamaru versus Akin. Tua opinião, em que posição ali ficaria? Beleza. Essa luta aqui, eu já adianto que fica no boa. E eu tô pensando se ficar à frente do Sasuke, viu? Mas eu acho que eu coloco atrás do Sasuke. Então, eu coloco na luta boa atrás do Sasuke. Por quê? Porque aí já foi pra apresentar. Apresentar sim, já tinha apresentado contra a Temari, né? O QI grande do Shikamaru. Mas nessa luta aí, velho. Essa luta aí eu curto muito por alguns aspectos. Primeiro, ele usou aqui, arrumou uns negocinhos nele. O Shikamaru tava desviando. E quando foi ver, era uma estratégia dela pra prender o Shikamaru. E essas linhas, ela queria que o Shikamaru ficasse mobilizado pra ativar ele com as agulhas. E o Shikamaru QI 200 usou essas linhas como sombra para conseguir pegar ela, porque anteriormente a Kim tava conseguindo fugir das sombras, visto que todo mundo tinha visto a luta do Shikamaru versus a Temari, né? Ou foi depois? Não, isso aí é antes, né? Eu tô confundindo. É antes. Não, isso aí é antes, verdade. Mas ela sabia que a possessão das sombras não podia ser pego, senão ela ia ser presa. Aí, visto isso, o Shikamaru usou as próprias linhas dela como sombra para chegar nela. Isso eu achei genial. E como ela tava próxima à parede, o que ele fez? Arrumou as shurikens e como se ela não desviar, se ela copiou os movimentos, quando ele pegou a shuriken no bolso, ela também pegou e arrumou no Shikamaru e o Shikamaru jogou nela. E os dois tinham que desviar, mas a diferença é que o Shikamaru não tinha parede atrás pra bater a cabeça e desmaiar. Só ela tinha. Então, essa luta eu achei, embora não teve muita ação, só pelo jogo de intelecto, eu coloco essa luta no boa, no último do boa. Eu coloco essa luta no último do boa ou no primeiro do mais ou menos. Foi interessante a resposta. E isso que eu achei interessante dessa luta. Não é aquela luta que nem a luta que aconteceu ali do Rock Lee e tal, que foi aquelas lutas mesmo de ação pura. Foi mais um jogo de estratégia, entendeu? Foi mais um jogo ali de intelecto da parte do Shikamaru. Eu acho que eu coloco ele atrás de Sasuke versus Yoroi. E tu, Nego, tu acha que ele ficaria onde? Também aí ou na frente ali, mais ou menos? Mano, é que é o seguinte, pelo que eu tô vendo as próximas lutas, eu colocaria no primeiro do mais ou menos, pra não encher muito, na minha visão. Por causa das próximas lutas, que eu tenho... eu colocaria no primeiro do mais ou menos. E tu, Loso? Eu colocaria também, cara, acho que no primeiro do mais ou menos. É uma luta boa, assim, é uma luta mais ou menos assim por causa da Kim, que não é um personagem que eu gostei assim e tal, mas é uma luta aqui dos bem, Shikamaru. Então faz o seguinte, Nego, pode colocar lá na frente, pode colocar na frente lá do Shino lá. Eita, que agora a gente tá chegando aqui no momento
Agora você que chegou agora nesse vídeo, né? Você chegou até aqui, pessoal, vou te falar que agora as lutas vão ficar interessantes. E até agora não teve melhor luta de todas, eu não sei porquê. O Lozof não me ajudou, o Nego não me ajudou a colocar Sakura aí lá em melhor de todas. Nossa. Eu também não esperava isso, cara, Já sinceramente. falei que dependendo de mim, se tivesse a categoria abaixo, tava lá. É triste. Ô, Nego, tem que parar de falar isso porque as galera tá falando, a galera vai te pegar no teu pé. A galera que vai chegar agora aqui, os inscritos vão falar, quem é esse Nego aí que tava falando da Sakura? Pessoal, essa luta não dá não. O Lozof tá tranquilo, eu acho que a galera vai pegar no teu pé. É porque eu acho que a galera é assim, ó, às vezes ela segue muito, às vezes ela não consome a obra e segue muito a cabeça de uma pessoa. Então se uma pessoa fala uma coisa, elas vão atrás. É meio que aquela Maria vai com as outras. É o efeito manada, né, que acontece. Exatamente, e aí, às vezes não sabe pensar por si próprio e entender, mais uma vez eu vou estar explicando que isso aqui é a gente só fazendo aquela análise das lutas que aconteceu nas preliminares ali dos exames Chunin, e a gente está analisando a luta em si, não o personagem. Se você quiser ver personagens se enfrentando e tal, a minha recomendação é vocês ir no canal desses dois aqui, ó, o Nego, lá do Talks no Jutsu, e o Lozof, do Talks no Jutsu também. E qual o nome do outro lá? Nego é o... É o Lele do Nação Anime. Ah, eu já cheguei a ver, se não me engano, um vídeo dele. Ele que é o Lele, que é o Nação Anime, né? É. Olha que eu trouxe aqui, ó. Trouxe o Nego do Talks no Jutsu, o Lozof do Talks no Jutsu e Lele não pôde estar aqui, né? Mas, pô, só a participação do Nego e do Lozof já tô satisfeito demais. Mas também tem o Lele, que se vocês quiserem ver, esses caras manjam ali demais sobre a obra de Naruto, estão sempre fazendo ali as batalhas dos personagens. A minha recomendação é vocês ir lá no canal Talks no Jutsu. Pô, recomendação demais, eu vou estar deixando o link do canal deles aqui na descrição. Tô fazendo logo o jabá pra vocês aqui. O CTA, né? Agradeço. Depois que esse vídeo for editado. Mas, pessoal, é o seguinte agora, a gente vai pra... Deixa eu ver aqui, 3, 6... A gente vai pra 7ª luta. E agora a gente tem aqui o protagonista. Agora chegou, é o famoso Datebayo. Famoso 7ª luta. Naruto versus Kiba Inozuka. Naruto Uzumaki versus Kiba Inozuka. Eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou pedir... Quem foi na última vez que falou? Foi o Nego ou foi o Lozof? Fui eu. Então, eu vou fazer o seguinte, Nego, Nego, então fala aqui pra gente o que é que tu achou dessa luta, a tua opinião e tal, se foi uma luta boa, mais ou menos, e o teu ponto de vista sobre ela. Mano, eu coloco essa luta, eu já vou falando logo o que eu penso, a categoria, e depois explicar o porquê. Eu coloco essa luta de boa, não coloco abaixo disso. Por quê? Porque a gente viu ali, introduzindo o Kiba, como ele luta com o cachorrinho. E se eu não me engano, tem até uma cena lá que o Naruto questiona que era 2 contra 1. Não vou saber lembrar se isso aconteceu mesmo. Mas o Naruto questionando lá que era 2 em 1, porque era um cachorro. E o cachorro se transformava no Kiba. Mas enfim. Mas essa luta basicamente, o que foi? O Kiba batendo no Naruto. E a primeira bomba de fumaça que o Kiba lança no Naruto, o Naruto já se transforma no Akamaru. E o clone do Naruto segura o Akamaru. E o Akamaru, que é o Naruto na verdade, engana o Kiba achando que é o Akamaru. E vai lá e morde o Naruto. Ou seja, o Naruto, embora seja meio burrinho, ele é criativo, ele é imprevisível. Assim como o Kakashi fala lá contra o Kaguya ainda. E ele já demonstra desde o clássico que ele é imprevisível. A primeira bomba de fumaça, que o Naruto tava apanhando, não tinha chance no Taijutsu. E a primeira bomba de fumaça que ele joga, ele já se transforma no Akamaru. Aí depois o Akamaru, o Kiba dá a pílula de comida lá, não sei o que foi, uma pílula lá pro Akamaru. Ficou boladão, se transformou no Kiba. E agora o 2 Kiba ficou batendo lá. E tem um golpe lá que eu esqueci o nome, que era alguma coisa das presas. Que era tipo umas furadeiras. Que ficou batendo no Naruto, até que... o presa sobre presa. Presa sobre presa. Eu acho que é esse, né? Ele ficou batendo no Naruto até umas horas. Aí depois que o Kiba vai jogar a segunda bomba de fumaça, como agora tem 2 Kiba, os três estão trocando porrada lá e o Naruto usa mais uma vez sua criatividade e se transforma no Kiba. Agora os 3, ninguém sabe quem é quem. E o Kiba, se eu não me engano, dá um socão no outro Kiba, que na verdade é o Akamaru.
é o Akamaru. O Akamaru cai deitado lá e o Naruto, transformado em Kiba, acerta, dá um golpe no Kiba original, porque ele sabe quem é o original, né? Que é o Naruto. Aí, pronto, já mostra que ele tem uma grande sacada. O Kiba já fica meio bolado, porque ele acertou o amigo dele, e já vai pra cima do Naruto novo, arranha o Naruto com as suas garras. Aí no final da luta é onde o Naruto usa finalmente os seus clones das sombras, que aprendeu no primeiro episódio, mas só foi usar no final da luta, e faz o combo. E faz o seu combo lá e derrota o Kiba. Ou seja, essa luta foi pra mostrar que o Naruto é muito resistente. Apanha. Porque essa luta mostrou a resistência do Naruto com o seu Uzumaki, a criatividade dele, e quando usou o jutsu assinado, né? Assinatura dele, finalizou o Kiba. Ou seja, o Naruto apanha, mas só com sequência de golpes derrota o Kiba. Mas eu achei bom o desfecho. Não achei nada enrolado, achei muito bom as reviravoltas, a criatividade do Naruto, então colocou a luta muito boa. Ou muito boa não. Aqui não tem essa categoria. Colocou a luta boa. Eu tô pensando aqui se eu coloco na frente do Sasuke, mas eu coloco atrás. Porque eu ainda prefiro a do Sasuke versus o Yoroi, né? Eu coloco essa luta no boa. No último do boa. E nego, tu viu lá que o Naruto acaba meio que só mudando o nome. Ele, eu não sei, na técnica que ele usa contra o Kiba. Se não me engano é Rajada, não sei o nome agora. Naruto não sei se é Rajada. Rajada Naruto, não tô me lembrando agora o nome. Naruto Rajada, aí o Naruto, um copiando o outro. Sasuke copia ali, Naruto copia Sasuke. Sim. Mas o Narutão copia sem olho mágico, né? Mas tu considera... Exatamente. Exatamente. Porque o Sasuke já tem um olhozinho que é apelão demais. Esse Sharingan teve muito destaque na obra, hein? Nem a Tenten não teve tanto destaque nem o Sharingan. Não, o Sharingan aí não dá não, pô. O Sharingan aí ofuscado, ofuscou o Byakugan completamente. Mas aí tu considera que essa luta dele aqui do Naruto versus o Kiba fica atrás ali do Sasuke contra o Yoroi? Considero aí. É discutível ainda se fica na frente, mas eu coloco atrás porque particularmente prefiro a do Sasuke. Eu vou fazer o seguinte, aí como tu deu tua opinião, teu ponto de vista, deu também aí teus argumentos, falou a respeito. A gente vai ver o Lozof, o que ele tem a falar a respeito sobre essa luta, onde que ele acha que fica ali a posição dessa luta do Naruto versus o Kiba. Também o que ele tem a falar a respeito do que ele achou sobre essa luta. Nerdiasta, primeiramente eu queria colocar aqui uma diferença entre o meu gosto pessoal e o que seria melhor na obra, mas eu vou destacar isso pro final da minha análise. O que eu acho dessa luta é o seguinte, eu acho uma luta muito boa, pelo fato de ter uma estratégia por parte do Naruto que ele não tinha apresentado até aquele momento, não tão grande quanto essa, por exemplo. Primeiro, o Naruto ele começa chorando na luta, né, que o nego já tinha destacado, dizendo que é 2 contra 1 e tal, mas a gente vê que essa luta, ela introduz muito bem a vontade do Naruto em querer realizar o sonho dele. E aí a gente vê que o Kiba tira onda com a cara dele, né, falando que ele que vai se tornar Hokage do Naruto. Então, tipo assim, ele tava subestimando o Naruto, né, a vontade dele e tudo mais, a força. Aí o Naruto vai lá e surpreende, mostra a conduta do ninja dele, que é nunca voltar atrás com a palavra dele. Bom demais, isso deixa bem destacado o personagem do Naruto. E na luta em si, o Naruto, ele tem essa sacada genial, cara, que surpreende até mesmo o Kakashi, sabe? Esse personagem e tudo mais, que é se transformar no Kiba, primeiramente, dentro da fumaça, depois ele se transforma no Akamaru, e o Kiba acaba sendo induzido pelo cheiro, né, pra saber quem é o verdadeiro Akamaru. Aí ele dá um soco, mano, na cara do Akamaru, o Akamaru cai, tadinho, velho. Ele desmaia ali. E aí depois ele acerta o Naruto se transforma no Akamaru, mas na verdade era tudo um plano do Naruto, né? E aí ele surpreende. Aí o Kiba tem que lutar sozinho, enquanto o Naruto concentra a chakra. Então fica aquela ocasião, puxa, será que o protagonista vai sobreviver a esse desafio? E aí o Naruto consegue lá, por causa da grande resistência dele, e também porque ele fica concentrado o chakra, e ele consegue fazer os cantos e vencer. Assim, na minha opinião, eu prefiro a do Sasuke, tá? Mas essa é a minha opinião. E o que eu acho como melhor na obra, eu acho que a luta do Naruto e do Kiba, ela é melhor, porque ela
dá destaque na personalidade do personagem do Naruto. E é uma luta que eu considero boa, pelas estratégias, pelo Naruto, a forma como o Naruto ganha, eu acho muito engraçado, cara, que ele, tipo, simplesmente solta uma bufa na cara do Kiba, e como o Kiba tem um olfato muito apurado, bem apurado, né? Muito, aí... Aquele alívio cômico foi interessante demais. Pois é, aí o Kiba, ele começa a ficar, tipo, com nojo, né, cara? Ele sente mil vezes pior, assim. E aí o Naruto vence ele porque o Naruto distrai ele com isso, concentra o chakra suficiente e faz os clones da sombra. Eu gosto muito dessa luta, cara. Muito, muito mesmo. Mas, na minha opinião pessoal, eu coloco a do Sasuke na frente. Mas, então, no caso, a luta de Naruto versus Kiba fica atrás ali de Sasuke, fica ali no ranking em boa, como uma luta boa, só que atrás de Sasuke versus Yoroi, certo? Sim, sim. Beleza. O Nego também falou isso, não foi, Nego? Tu também falou que fica atrás ali de Sasuke versus Yoroi, né? Beleza. Pessoal, eu também concordo, até porque, vamos lá, teve esse alívio cômico no final. Eu tava até assistindo um vídeo não sei se vocês conhecem o Zé Renato, e aí acho que é do Naruto versus Kiba. E aí tem essa parte que o Zé Renato lá fala que o Kiba queria pegar a bolsa de bunda de Naruto, sendo que não foi... Queria pegar a bolsinha lá dele lá. Não sei se vocês conhecem o canal do Zé Renato. Eu conheço. Conhece, né? E aí, teve esse alívio cômico, mas também teve essa parte da criatividade de Naruto. Porque, que nem já foi dito aqui, não vou também me prolongar muito, o Kiba joga as bombas de fumaça, teve aquela sacada do Naruto se transformar no Kiba, aí depois, como o Kiba tem que nem o Lozof falou, ele tem o olfato bem aguçado, bem apurado, ele consegue identificar pelo cheiro, e ele acaba, se eu não me engano, ele bate primeiro em Naruto, só que aí Naruto ele consegue se transformar no Akamaru, e aí isso meio que confunde o Kiba. Por quê? Porque ele pensou, ixi, então o meu próprio olfato me enganou. Aí acaba batendo no outro, sendo que o outro que era o Akamaru. Pô, eu achei foi uma sacada assim muito interessante do Naruto. Apesar dele não ser aquele, por exemplo, ele é um Shikamaru, por exemplo, um Sasuke da vida, mas apesar dele não ser que nesses personagens assim, nessa questão de bem estratégico, bem analítico, mas ele é uma pessoa, é um ninja bem criativo quando ele tá assim em combate. Tem lutas que ele se mostra bastante criativo. Exatamente, ele consegue improvisar. É o ninja em cabeça oca e imprevisível, né? Então, bota lá, coloca Naruto e Kiba atrás ali de Sasuke versus Yoroi. Eu acho que a galera que é fã do Sasuke tá falando, aí sim. A galera que é fanboy do Sasuke deve estar... Pessoal, você que gosta do Sasuke tá ali, ó, o camarada tá na frente. O cara assim, a gente reconhece que o cara é gênio sim, tá? Entendeu? O cara é gênio. Tá tudo bem? Gostou? Se você gosta do Sasuke, inclusive, deixa o like aqui nesse vídeo, porque se você deixar o like nesse vídeo, deixa o você like. Tá fortalecendo, tá fortalecendo aqui o meu trampo e o trampo aqui de Nego e do Lozof, aqui do canal do Talks no Jutsu. Porque agora é o seguinte, agora a gente tá aqui na 8ª luta, e aqui agora é um assunto meio que complicado, assim, na verdade não é complicado, mas sim delicado, porque a gente tá falando da casa principal e a família da casa secundária, que é o famoso clã Hyuga. A luta que aconteceu ali foi a 8ª luta das preliminares dos exames Chunin entre Hinata Hyuga versus Neji Hyuga. E aí, eu quero saber de Lozof, o que é que ele achou dessa luta, desse estilo de luta, por ser um taijutsu, que não é que nem a do Rock Lee, que o taijutsu do Rock Lee, do Gai, o taijutsu que causa danos externos, né? Não é que nem do Rock Lee e do Gai, que é um taijutsu que causa danos externos, e sim um taijutsu que causa danos internos. E aí eu quero saber do Lozof, o que ele achou, onde que essa luta ficaria ali no ranking. Eu considero essa luta boa, cara. Eu realmente gosto dessa luta. Ela mostra, assim, de todos os personagens aqui, tirando o Rock Lee, eu acho que o que ela mais mostra bem os valores de um personagem quando ele tá lutando é o da Hinata, cara. Eu gosto muito da Hinata e de como ela implica esses valores nessa luta. E a vilania do Neji, cara, a inveja dele por ele ser da casa secundária, enquanto ele tem que proteger alguém tão, entre aspas, fraco, né, como ele acredita, da casa primária, que é a Hinata. Tipo assim, eu gosto muito dessa luta porque ela introduz um novo estilo de luta em Naruto, que é a base dos taijutsus do punho suave,
que é basicamente você atacar priorizando os danos internos do adversário. E aí o Kakashi ele explica pra gente que não importa o quão forte você seja, você não pode dar mais resistência aos seus órgãos internos, né? Então, os Hyugas são fatais em Taijutsu, cara. Eles são muito bravos. E a gente vê bem isso nessa luta. No anime, eu gosto ainda mais dela porque, assim como na luta do Zaku e do Shino, eles dão esse teor de terror também, mostrando as marcas do braço da Hinata como se ela tivesse com catapora, assim, sabe? É uma coisa meio esquisita. Ela cuspindo sangue e tudo mais. Mas é uma luta muito boa. O Taijutsu, tipo, a coreografia da luta eu acho maneiríssima, cara, de verdade. Eu acho que o estúdio de Naruto que fez a animação de Naruto mandou muito bem. E a explicação sobre como os Hyugas lutam, eu achei sensacional também, cara. Eu queria mais lutas do Neji, da Hinata, no clássico do Shippuden, cara, eu queria muito, mas o Kishimoto é um vacilão, velho, infelizmente. A forma como a Hinata perde, eu também até gosto, porque mostra bem como o Neji é aquele cara muito FDP, né? Se eu posso falar isso. E aí, cara, o que acontece muito nessa luta é que ela é uma luta que prepara mais um adversário no clássico, né? Que o Naruto vai ter, que é o Neji. No final dessa luta ela mostra que o Neji vai ser um adversário duro, porque ele é o maior gênio do ano passado, né? E desse ano agora é o Sasuke, né? Então o Naruto vai ter um grande desafio aqui para enfrentar. Ela é uma luta que eu gosto muito, é muito boa. E ela prepara, ela sendo uma luta, ela prepara essa luta para uma outra luta mais boa ainda, cara, né? Que é Naruto vs Neji lá pra frente. Cara, de 1 a 10 aqui eu juro, daria pra essa luta aqui um 8 de 10, cara. Eu gosto dela. Eu colocaria ali atrás dos dois da boa ali, Naruto e Sasuke, mas é uma luta boa. Ficaria então pra ti atrás de Sasuke e Naruto. Isso. Terceiro ali, né? Assim. E eu queria só falar um ponto aqui. Tem aquela parte lá que quando o Neji, ele ia finalizar de verdade ali a Hinata naquele momento, que ela fala lá que ela não vai desistir, acho que alguma coisa assim que ela fala, que ela não vai desistir, que ela vai continuar a seguir em frente. Eu acho meio por conta do Naruto, né? Que ela acabou sendo motivada. E aí, sim, o Neji naquela cena, de fato ele ia finalizar a Hinata, aí chega até tanto que os Jonin chegam a interromper, porque senão... Agora é o seguinte... Nego, o que é que tu tem a falar sobre essa luta? Então, essa luta, eu já vou adiantando, que pra mim essa luta é boa, na frente de todo mundo, disparado, ali, na frente do Kiba e na frente do Sasuke. Por quê? Porque essa luta serviu pra falar mais sobre o Byakugan, o novo Doujutsu, né? A gente já sabia do Sharingan por causa do Sasuke, e agora essa luta foi bom para discorrer sobre o Byakugan. Falou sobre os pontos vitais, os Tenketsu, o dano interno, o estilo de Taijutsu, que não é no soco, é mais no tapa ali, tá ligado? E também foi para contar a história dos Hyugas, sobre a relação da família secundária principal, que a Hinata é da família principal, e o Neji meio que tinha uma raiva ali da Hinata, né? E meio que descontou ali naquela luta. E junto com a motivação do Naruto, fez com que a Hinata mesmo apanhava, recuperava, levantava. Aí foi o que você falou, né? Que no final, quando ele ia finalizar quando ele já tava de saco cheio, ia finalizar de verdade. Aí foi o Gema, o Kakashi e a Kurenai, se eu não me engano, para o Neji. Mas essa luta, por causa do contexto e das histórias e das introduções, eu coloco essa luta como muito, boa mesmo. Na frente dos dois aí. Lá na frente de Sasuke e na frente de Naruto, né? Frente. Sim, disparado. E é disparado mesmo. A galera fanboy de Sasuke vai de... Sasuke já chegou longe do Sasuke demais. Vai falar, aí rapaz, esse negócio tá errado aí, Neji... Sasuke já foi longe. Verdade. Mas então agora tem o seguinte, tu diz que a luta de Neji versus Hinata fica na frente de Sasuke, fica disparado lá na frente, só que o Lozof falou que fica, se eu não me engano, ele falou que fica atrás ali, né, dos dois? Ou não? Isso, eu concordo. Agora aí, dependendo... Pessoal, na minha opinião também, eu gostei dessa luta. Na minha opinião, eu também considero que essa luta foi boa, até porque eu acho que aqui foi a primeira vez que foi introduzido o Byakugan, não foi? Se eu não tô enganado? Sim. Foi. Até tanto que onde o Kakashi ali, ele fala um pouco mais a respeito sobre o clã e tal. O estilo de Taijutsu deles, pra mim, não é assim, algo muito tipo... chama
chamativo, tipo do Rock Lee ou do Guy, que é algo mais dano externo, tipo, parte pra cima mesmo. Até tanto que é o estilo do punho gentil. Então, tipo, o oponente tem que acertar os pontos ali de Tenketsu. Se eu não tô enganado, os ninjas possuem, eu acho que uns 300 e poucos, 360, eu não vou falar que é o certo, mas se eu não me engano é 361 pontos, 365, mais ou menos por aí, os pontos de chakra. E a primeira vez que eu vi essa luta, achei interessante, achei boa também, só que na frente lá... É porque, tipo assim, eu coloco na frente, porque além da explicação, da introdução e explicação do novo do Jutsu Byakugan, também contou sobre a história do Hyuga, da família principal, a secundária, a motivação do Neji, e meio que serviu pra gente ficar meio com raiva do Neji, por causa que ele tava batendo muito na Hinata, a Hinata que era quietinha, não sei o que, meio que a gente já fez criar meio com uma raivinha do personagem, tá ligado? Aí pra lá na frente o Naruto finaliza ele. Pô, verdade. E pior também que até o momento, que antes de Neji lutar ali com Naruto, ele era muito arrogante demais, entendeu? Por exemplo, em quesito ele e Sasuke ele tem as motivações dele, e tipo, não incomoda ninguém, entendeu? Tipo, o meu negócio é o meu irmão aqui, tô seguindo o meu caminho e tal, e tipo, não era de ficar menosprezando, mas o Neji não. Neji no clássico ali era arrogante demais, arrogante com a Hinata, arrogante com o Naruto, entendeu? Se achando superior e tal. Só que ele depois que ele tem essa mudança, essa redenção dele aí, né, de ser arrogante pra um cara mais, botar os pés no chão aqui, trabalhar mais em equipe, com os companheiros e tal. E aí, Losof, tu acha que... Eu tava vendo aqui e, cara, ela, tipo assim, ela é uma luta que eu considero boa, pô, na tier list, né, porque pra mim eu acho ela muito boa, mas eu acho boa e tal, mas sei lá, eu acho que os valores implementados do protagonista do Naruto na luta de Naruto versus Kiba são maiores porque ele é o protagonista, ele tem mais destaque. Enquanto que pro Neji, essa luta ela serve muito pra dar os valores da Hinata, mas infelizmente com a derrota dela, introduzindo um novo vilão no arco que vai ser o Neji. Eu considero que o Naruto é melhor porque eu simpatizo mais com o personagem. Tipo, a trajetória dele pra querer se tornar Hokage, um passo a mais a força dele. Ele mesmo diz que quando ele derrota o Kiba, ele fala: tô sentindo que eu tô ficando mais forte. E a do Sasuke é uma luta que eu acho, assim, não na minha opinião, eu reconheço que na obra ela é inferior à do Naruto, mas é uma luta que eu particularmente gosto muito porque, além de ser o Sasuke, o estilo da luta, assim, eu acho muito maneiro. Eu considero que Neji e Hinata ficam atrás das duas, mas não com, tipo assim, não disparado, sabe? Eu apenas gosto da luta, em comparação às outras lutas. Eu entendi, sim. E tu, nego, tu acha que fica lá na frente ou atrás das duas ali, de boa? Eu coloco na frente disparado. É que aqui, mano, aqui quando eu acho que é superior, aqui uma seta ai. E o ruim... Não, e sabe o que é o ruim? É porque agora eu meio que vou ter que desempatar isso aqui. Eu acabei deixando vocês falar primeiro e não dei logo a minha resposta no começo. Porque eu considero que essa luta também é boa. Mas agora é o negócio, é a posição que eu vou colocar. Porque, vamos supor, se eu coloco, por exemplo, ali na frente... ele colocou essa luta na frente porque ele não gosta do Sasuke. Ele odeia o Sasuke. Aí se eu coloco atrás, ele vai falar... esse cara é um fanboy de Sasuke. É porque, tipo, eu já penso assim, eu nem tô nem aí. Sério mesmo, fanboy de Sasuke. Tem muito fanboy, mas tô um pouco me lixando. Mas é que é o seguinte, eu vejo o seguinte... A luta em si, só a luta. Eu já coloco que é boa, por causa da trocação de dois Hyuga. Aí a gente incrementa colocando o flashback e a história e a explicação de um novo do Jutsu, acho que pesa muito na balança. A luta contra o Kiba e o Naruto foi a luta ali, não tem muito contexto, assim, digamos assim. O do Sasuke e o Yoroi também. Foi só a luta, não teve muito contexto. Só a marca da maldição que teve uma citaçãozinha ali e um feitozinho. Só que o da Hinata vs Neji tem muito mais contexto e peso. Vamos colocar ali na frente então, ali de Sasuke e na frente de Yoroi. Eita, o Losof agora ficou... Ô, Losof, vai desculpando aí. Relaxa, pô. Na dúvida? Não tem problema, não. Tipo assim, caso queira, óbvio.
colocar, tipo, levar as duas em consideração e colocar no meio, entendeu? Pode ser também. Dependendo da sua. Qual é o seu voto. Se realmente o seu voto for lá na frente. Se o seu voto for lá na frente, aí fica lá na frente. Se o seu voto for no meio, aí pode considerar no meio. Aí você que sabe. Então faz assim, nego. Pode colocar aí no meio. E agora chegou naquela luta que lá em cima lá, ó, tá escrito o quê? Alguém lê lá pra mim, nego. O que é que tá escrito lá? Pior luta de todas, né? Melhor luta. Pior. Mano, eu quero que eu comece a discorrer isso aqui? Pode ser. Vai lá. É que é o seguinte, essa luta aqui não tem pra ninguém. Essa luta aqui, se fosse juntar todas as lutas do clássico, poderia colocar ela em melhor de todas ainda. O contexto do Rock Lee ser um fracasso ali, que não sabia usar ninjutsu ou genjutsu, não sabe fazer um bushin, e depois ele treinando. O flash, olha, é um dos flashbacks que eu gostei. Eu falei lá no início, lá na luta contra a Ino e a Sakura, que eu detesto flashback em luta. Essa luta, a Rock Lee vs Gaara, foi uma das lutas que eu gostei do flashback, tá ligado? E o que mais ficou impressionante, o que mais impressionei, foi que o Rock Lee já tava meio que, né, conseguindo se locomover muito rápido. E anteriormente a gente viu que o bicho deu um cacete no Sasuke. E depois que ele viu que a areia do Gaara tava tendo velocidade suficiente, ele tira os pesos. Então a gente já fala, caramba, esse cara é muito mais rápido do que já mostrou antes. E conseguiu burlar a defesa do Gaara, cacetando o Gaara. E depois ele ativa os portões. Ele viu que não tava conseguindo, o Gaara começa a ficar maluco, né? Começa a virar psicopata ali e ativa os portões. Quando ele ativa os portões e tem a explicação do Hachimoto-kun, dos dois portões internos, aí o bagulho fica louco. Aí já vem uma crítica aí. Já uma crítica nessa luta. O Gaara já tava tendo sua armadura trincada ali antes de ativar os portões. E quando ativou os portões, a armadura já tava trincada e o Gaara e o Rock Lee macetou o Gaara. Que não era pro Gaara ter saído ileso ali, velho. Era pro Gaara tá muito ferido, muito mesmo. Aí a realidade foi, o Rock Lee bateu, acabou os portões, ele caiu, e o Gaara recuperou e esmagou o braço e a perna do Rock Lee. E depois ele ia finalizar o Rock Lee e o Guy chega salvando. Ou seja, eu só tenho uma crítica pra essa luta, que é sobre o Gaara ter saído ileso. Só a única crítica que eu tenho, mas de resto, meu amigo, a luta em si, o flashback, a explicação do Hachimoto-kun, não tem como. Melhor luta de tudo, disparada. Essa luta eu vou te ver, mas é verdade mesmo, essa luta do Rock Lee versus Gaara, eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu acho que eu comecei a acompanhar a obra de Naruto, acho que por conta dessa luta, se eu não tô enganado, que passou se eu não me engano foi no SBT. E a primeira vez que quando eu assisti, eu fiquei surpreso, porque eu vi o que eu li, sem ninjutsu, aí sem genjutsu, só na base do taijutsu, porque diferente ali do Guy, o Guy, não sei se vocês sabem, mas ele é capaz de utilizar ali ninjutsu, e o Lee não, vocês sabiam, né? Uhum. Sim, mas o interessante é que, tipo assim, só pode passar quem usa ninjutsu, não é? Tipo, ele não era... O que o Guy falou foi o seguinte, que como ele não era bom em ninjutsu e genjutsu, ele virou mestre em arte ninja, foi o taijutsu. Mas pra avançar tipo, em patente, genin, chunin, essas coisas, precisa saber nem que seja o basiquinho, tá ligado? Ninjutsu, se eu não me engano é isso, confirme Luz, velho. É porque na verdade é assim, tipo, pra você passar na Academia Ninja, você tinha que passar por testes que envolviam ninjutsus. Acho que genjutsu deve ter também, mas eu não tenho certeza. E aí, um desses ninjutsus era o Kagebushi, né? Como a gente viu com o Naruto no primeiro capítulo do anime, do mangá. E aí fica aquela dúvida, se o Lee era horrível, como é que ele passou, né? Então, ficou um negócio meio esquisito. E na verdade não era o Kagebushi, era o Bushi no Jutsu, perdão. Era o Bushi. Mas sim, precisava do básico, essa também é a minha dúvida. Então, é porque essa também é a minha dúvida, porque eu fico me perguntando. Então, tipo, ao contrário do Sasuke... Pode falar. Então, ao contrário do Sasuke que tinha o Chidori, tipo, esses caras que a gente conhece é bom em ninjutsu, tá ligado? É porque o Rock Lee tem muita dificuldade. Mas ele realmente, ele sabe fazer, só que ele tem muita dificuldade.
Aí o que o Rock Lee e o que o Guy fez com ele e com o Rock Lee? Se especializou em um arte ninja, que é o Taijutsu. Aí eles é muito bom em um Taijutsu. E nos outros eles não são tão bons, mas nenhuma só eles são mestres, entendeu? Entendi. Pô, interessante essa informação. Interessante. Essa daí eu não sabia, não. E uma das coisas também que eu fiquei batendo muito na tecla era de como ele tinha passado na academia e tinha se tornado um genin, entendeu? Junto com os companheiros dele. E assim, nego, o que tu acha que... Tu acha que essa luta de Rock Lee versus Gaara é a melhor luta de todas? Boa? Mano, mais ou menos? oxe, tá Ou muito ruim? Tinha que ter uma categoria acima só pra nem ficar perto das boas, tá ligado? Só pra não nem tá perto ali, porque tá em cima, tá ligado? Sim. Tinha que ter uma categoria acima pra deixar um pouquinho uma categoria de distância. Ô, Lozof, então, e agora tu aí? O que tu acha que, na tua opinião aí, como foi? O que tu achou dessa luta de Rock Lee versus Gaara? A gente vê ali um ninja que esforço contra talento. E uma coisa que eu queria até pontuar é que, se a gente observar, o Lee se esforçou e no final acabou perdendo. O Guy lá se esforçou também, foi reconhecido por Madara, que era o ninja mais forte em quesito Taijutsu, mas acabou perdendo para talento, que é meio que um banho de água fria, entendeu? Por exemplo, esforço, a pessoa se esforça, e aí no final acaba que é derrotado ali pelo cara que é talentoso. Pô, o bom exemplo é o Sasuke. Por exemplo, o Lee, quando o Lee bateu lá no Sasuke, deu um sacode no Sasuke, eu falei, o cara, pô, o Lee deu um sacode no Sasuke, e o Sasuke, pô, clã Uchiha, Sharingan, e tomou uma peia. Só que depois a gente vai vendo a evolução do Sasuke, entendeu? A gente vai vendo a evolução do Sasuke, pô, aí o Sasuke começa a ativar ali mais tomoes, aí tem a marca da maldição. Aí no final do clássico, ali já finalizando, ele consegue entrar na marca da maldição, ele consegue já chegar no nível 2 do Join. É Join ou Join? Não sei como é que pronuncia. Join. É que eu falo marca da maldição, eu nem falo esses nomes japoneses, não. E aí teve uma evolução, a gente viu uma evolução absurda no Sasuke. E o Lee, pô, entendeu? O Lee foi meio que deixado de lado. Pô, Lozofai, o que é que tu tem a... Lozof. O que é que tu tem a falar sobre Rock Lee versus Gaara aí? A questão do Rashomon Toko, que é os 8 portões internos. Apesar de que ele usou 5 portões nessa luta, tá? Uma informação importante pra você que tá aqui até agora nesse vídeo. Quantos portões o Lee abriu nessa luta contra o Gaara? Ele abriu nessa luta contra o Gaara 5 portões. Então, primeiro, portão da abertura. Segundo, portão da vida. Terceiro, o portão... Não, tá certo? Portão da abertura, portão da cura, que é o segundo. Terceiro, o portão da vida. Quarto, o portão da dor. E quinto, o portão do limite. Até me corrijam. Acho que a resposta já é bem óbvia. A resposta é óbvia onde que vai ficar a colocação dele. Mas eu vou dar minha indignação aqui sobre o Kishimoto, sobre o Rock Lee, meu irmão. Até a luta contra o Gaara, até o Kimimaro, vai. Até contra o Kimimaro, gostei muito. Aí depois chega no Shippuden, lá na guerra contra o Madara. O cara esse tempo todo, os 3 anos de type skip, e do começo do Shippuden até no final, o Rock Lee só desenvolveu um portão a mais do que o clássico, pô. Ele só conseguiu abrir o 6º portão. Mano, eu achei isso uma sacanagem. Além de não dar destaque pro cara, só fez ele abrir um portãozinho. Falou que é o limite dele, o 6º portão. Mano, isso me indignação Kishimoto. Olha, essa luta eu já quero abrir um ponto aqui, que essa aqui não é só pra mim a melhor luta do torneio do Exame Chunin, mas como eu acho que fica top 2, top 3 lutas de Naruto, sabe? É uma das melhores lutas dos animes, na minha opinião. Eu acho que isso é consenso geral, inclusive, mas enfim. Foi criado até uma... O Rock Lee vs Gaara é um negócio tão icônico que ele é considerado uma relíquia pela comunidade, né? Se você pesquisar Rock Lee vs Gaara Link Park aí, mano, você vai ver um vídeo de mais de 60 milhões de visualizações, cara. É um negócio absurdo pra mim. Mas merecido, tá? O Kishimoto trabalhou muito bem nessa luta. Mas, cara, assim, essa luta... Como é que eu vou poder descrever ela? Porque é tanta coisa assim, cara, pra dizer nessa luta. O Lee, a gente vê que ele já é um cara forte. O Naruto, pelo que eu percebo, assim, o Kishimoto, ele quer mostrar que o Naruto é o nosso ponto de vista. A gente vai ver o ponto de vista do Naruto vai ser o nosso ponto de vista durante a luta. Por que eu falo isso? Porque tudo que o Naruto narra é o que o espectador tá percebendo ali. Por exemplo, quando o Rock Lee, ele pula na arena contra o Gaara, o Naruto fala pro Kankuro, não, esse cara é forte.
a gente sabe disso, porque já viu lutando, já viu derrotando o Sasuke e outros personagens. Aí você vê o Rock Lee tentando com Taijutsu. Aí durante a luta, o Kishimoto vai introduzindo o personagem do Lee, mostrando que ele não tem ninjutsu, genjutsu, mostra os flashbacks dele, que eu também gosto, tá? Eu gosto bastante dos flashbacks do Lee. Inclusive, eu queria pontuar aqui pro Kishimoto que o Kishimoto, essa é uma boa demonstração de como dá pra você fazer flashbacks. Ô Lozof. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Vou fazer o seguinte, ô Kishimoto, se você assistir esse vídeo, se liga aqui nesse ponto que o Lozof vai falar. Fala o teu ponto aí. Mano, tipo assim, imagina o Kishimoto reagir. Ah, jamais, cara. Eu espero pra você que ele Penny reaja, né? Mas ele não assiste nem o anime, a obra dele, imagina esse vídeo. Sim, eu exatamente. Isso aí, uma vez ele foi entrevistado e que ele era. Falaram. Exato. Que ele era bastante reconhecido pela obra dele. Ele falou: hã? O quê? Como é que fala? Nani, né? O quê? Nani? Pois é, desculpa aí, Lozof, tá? Só foi um alívio cômico aqui, pessoal. Foi um alívio cômico. E aqui, cara, é uma coisa que eu parabenizo o Kishimoto, que eu não vejo qualquer mangaka fazendo assim, não. Que ele sabe fazer flashbacks nada fora do comum. Tipo assim, aqueles flashbacks muito padrão, só que bem construído, cara. Tipo, é tão bem construído que você simpatiza com o personagem. Então você vê lá o Lee criancinha correndo lá na Academia Ninja, dizendo que vai ser um grande ninja, todo mundo usando com a cara dele. E eu, pelo menos, eu não sei vocês, tipo, vocês, Nerdasta Nego e os espectadores, mas eu me simpatizei muito com o Lee ali, cara. Tipo, é um personagem que não sabe fazer o básico e que ele vai se superando cada vez mais, né? Então é uma coisa assim que eu gosto muito do personagem do Lee. E aí, a gente vê que durante a luta, enquanto o Guy vai lembrando desses momentos, todo mundo vai tratando o Lee como um fracassado por ele só saber taijutsu, o Lee vai se evoluindo. Ele é tão bom nessa área que ele vai se evoluindo e superando um cara que tem talento durante o combate, né? Então você vê, ele tira os pesos e que momento épico, assim, sério mesmo. Esse dia eu peguei a minha gravata, peguei a minha taça de vinho. Cara, foi muito bom aquilo ali. Rapaz, aquele momento que ele tira ali aqueles pesos, porque geral tava falando, aí ele tirou aqui. A Temari, se não me engano, a Temari ela fala, o que é que esses pezinhos aí, por que ele tá. Alguma coisa assim. O que é que esses pezinhos vai fazer diferença? No momento que ele joga aqueles pesos e quebra ali a arena, meu amigo. Aí eu falei, ali o cara vai tomar uma peia. Porque. Cara, aquela cena foi, bonita demais. Foi demais aquela cena. Bonita, aquela cena foi muito bem construída, velho. Aí, mano, o Rock ele vai, dispara dali de cima dos dedos, né? Aí vai atacando o cara pro lado, pro outro, a areia miraculosamente acompanha. Você vê que a areia acompanha com dificuldade, né? Visto que ele acerta alguns golpes. E aí, guarda essa informação, porque eu vou mostrar também a minha indignação, velho, assim como o Nego. E aí, não é o suficiente, né? Tipo assim, o cara usou uma das técnicas dele, não foi o suficiente, aí o cara vai lá com aquela cara de psicopata, velho, começa a bater no Lee, assim. Aí mais flashbacks do Kishimoto Moments, mas que eu gosto, tá? Não acho ruim não, estamos menosprezando o trabalho do Kishimoto. E até que finalmente o Lee ativa os 4 portões, tá? Que inicialmente, pra quem não sabe, ele ativa 4 portões e aí que ele ataca o Gaara. É só no último ataque que ele ativa o 5º portão. Mas aí vai, ele ativa os 4 portões e, cara, que outro momento extremamente épico. Tipo assim, eu acho que essa é a luta, assim, em Naruto, que até fã de Dragon Ball, mano, foi começar a ver Naruto, cara. Porque, mano, não tinha como não olhar essa luta. Essa luta é muito Dragon Ball. E aquele momento, aquela aura dele, né? Nossa, cara, ele se transformando ali, mano. Aquela aura do Rock Lee, eu acho. Aquilo ali é muito épico, cara. E as veias começando, aquelas veias ali ao redor das têmporas, eu falando, rapaz, o cara vai virar o Super Saiyajin. Ele disse, acalma, jogador. Aí ele disse, eu fiquei ele carregando. E uma coisa que eu queria também falar no vídeo, aqui no canal Nerdasta, que é falando sobre os 8 portões internos. E a partir do 3º portão, que é o portão da vida, o ninja já é capaz ali de utilizar a Lotus Oculta. Só que aí no caso do Rock Lee, ele só utilizou a Lotus Oculta quando ele chegou na 5ª. Mas se eu não tô enganado, me corrija se eu estiver errado. Inclusive também
Mas no terceiro já é apto a utilizar essa técnica da Lotus Oculta, que é o inverso ali da Lotus primária. Só que no caso do Rock Lee no anime, ali eu não cheguei a ver no mangá, mas no anime foi mostrado que ele só utilizou a técnica depois quando ele acessou o quinto portão, que é o portão do limite. Mas é isso mesmo. Inclusive, eu esqueci de destacar, né, quando ele usa aquela Lotus que ele chuta, ele vai chutando o Gaara no ar, né, que eu esqueci o nome dela. Aí ele vai chutando. Aí nesse momento o Guy começa a rezar, né, cara, tipo, pra fazer ele vencer. A gente vê também nessa foto que o Guy, ele é o momento gosta... Olosof, e tem um momento que ele fecha os olhos, né, que é o momento que Guy ele aproveita se sobressair sobre o Lee, não é? É que, tipo assim, o Nerdiasta, nessa cena, o que o Lee precisava era de altura, né? Porque o plano dele era destruir toda a armadura de areia, num só ataque. Aí ele viu que essa Lotus era essencial pra isso. Aí ele foi e tentou. Só que ele tava com tanta dor de ficar chutando o Gaara pra cima, porque essa técnica desgasta muito o corpo físico do usuário. Então ele sentiu tanta dor que ele não conseguiu levantar mais. E aí foi o momento que o Guy fechou os olhos. Então ele tenta logo usar a técnica de uma vez, né, quando ele sente essa dor. Aí não foi o suficiente, né, porque o Gaara se substituiu e aparece com aquela cara de sociopata, mano, na frente do Lee, cara. Foi um negócio assim bem macabro, mano, pra mim que era criança assistindo. Mas o Gaara ali no clássico, meu amigo, aquele olhar dele. Cara, o Gaara... E tinha um momento dos ângulos do anime que aquele olhar também do Gaara, meu... Tipo assim, o Gaara, ele só não era mais assustador que o Orochimaru, cara. Mas, mano, que eu sentia medo desse cara também, bicho. Era um negócio assim muito... Mas foi bom, cara. O Gaara vilão, eu gosto muito do Gaara. Tipo, vilão mesmo. E personagem, depois que ele se converte pro bem. E o personagem do Lee eu sempre gostei, cara, do início ao fim. Apesar das decepções que eu fui tendo com ele no Shippuden, né? Mas aí que tá, ele ativa os portões internos e, mano, ele começa... Cara, com um salto pra frente, velho. Com um salto pra frente, ele quebra todo o chão, mano. Nossa, aquilo ali é muito épico, cara. Chutando o Gaara, enfim. Aí ele faz a Lotus Oculta, vê que não dá certo porque o Gaara usou a cabaça como areia, né, pra amortecer a queda. Enfim, aí ali ele perde. E cara, assim, eu não sei se vocês gostam desse momento, mas um momento que eu acho muito foda também é que quando ele perde, tem o braço e a perna quebrado, ele tenta se levantar ainda, cara, como se ele não quisesse desistir, né? Eu acho isso um momento muito foda, assim. Sim, sim. Mas, cara, essa luta pra mim é bem motivador. 10 de 10, velho. É bem motivador, né? Porque ali ele já tava, ali, Losif, ele já tava tempo, entendeu? Ele só foi na pura força de vontade mesmo pra estar ali de pé, mas claro que o Hayate não ia deixar, não ia deixar, entendeu? Não ia deixar porque, a situação do Lee e eu acho que foi o Nego que falou que o que ele ficou assim desapontado é porque o Gaara ele ficou ileso aos ataques de Lee, entendeu? O Lee acessou os 5 portões internos, o Lee utilizou a Lotus primária, o Lee utilizou a Lotus oculta, o Lee acessou os 5 portões, fez tudo aquilo ali com o Gaara e o cara, é como se fosse nada pra ele. Cara, tipo assim, eu concordo com ele nessa, que inclusive eu disse pra galera lembrar do que eu ia falar, que era sobre isso. Esse momento ele também, ele me deixa um pouco a desejar, mas assim, não é uma coisa que eu, assim, não é uma coisa que torne a luta ruim pra mim, né? A descrença de personagem, de poder por parte do Kishimoto nas lutas dele, cara, não tem o que fazer, senão não vai ter obra, essa é a verdade. Mas eu também fico indignado com essa cena, cara. E se o Gaara perdesse ali, ele não teria. Exato, se o Gaara ali perdesse ali, não teria vilão ali pro Naruto enfrentar. Só seria o Neji. O Nego tá aí, será ainda? Tô aqui. Ah, sim. Ô, Nego, essa fotinha do Jiraiya aí, essa tua fotinha do Jiraiya, é cômico demais, né? Ou era Senin? Eu só uso fotinha do Jiraiya. Lá no Talks também, só fotinha do Jiraiya. Não é fanboy do Jiraiya. Enfim, cara, luta muito boa, velho. Eu gostei demais. Eu dou 10 de 10 nessa luta aí, cara. Oxe, essa luta aí, mano, sobre o Gaara, acho que muita gente vai me criticar agora, mas eu não gostei do jeito que ele voltou a ser do bem, tipo, ficou do bem. Porque eu fico brincando, o Naruto, a pregação do Naruto, o Naruto falou: "Ei, Gaara, a vida não é assim." E o Gaara, tá, a vida não é assim. Aí girou do bem. Aí faz dar o Rock Lee contra o Kimimaro.
Eu só não gosto dessa virada de chave do Gaara. Mas, de resto, o Gaara é bom demais. É porque os fãs vão te caçar, né? Vai, e vocês nunca sabem. E eles vão descontar em mim, né? Ô, Nego, eu tô. Peraí. Nego, eu tô falando. Se acalma. Porque agora a gente também tá aqui no canal. No meu também, porque a galera vai falar. Ei, rapaz, olha só o Nerdasta ali trazendo o Nego lá do Talks no Jutsu. Ei, Nerdasta, tu também é a favor desse daí que ele tá falando e tal? Você pode cair pra cima de mim também. Nossa. Mano, ô Nerdasta, eu vou te contar uma parada aqui que aconteceu, velho. Que, olha. Por causa desse Nego e desse Lelê, cara, que foi o seguinte. Eles deram. Teve uma luta lá, vou ter que dar um spoiler que não tem jeito, dar essa luta lá de Mei Terumi versus Obito, cara, que eles colocaram. Eles colocaram que a Mei vence do Obito, tá? E Obito Máscara Laranja. Eu discordei do resultado. E aí, mano, como a pessoa que tá no YouTube, eles só querem ver o resultado final da luta, não prestam muita atenção, aliás, não tô falando que isso é todos, obviamente, algumas pessoas. Olharam lá pro final, cara, e viram, né, que a Mei ganhou do Obito. Mano, Nerdasta, vieram do meu Discord, mano, com força, falar assim, meu Deus, Luzof, você não acredita nisso, cara, que eu sei. Eu falei, sim, amigo, eu não acredito nisso. Mas adivinha um plot twist. Como é que funciona a dinâmica lá na live? Se eu e o Lele votar em um, fica 2 pontos. Se o Losofai e o chat votar, fica 2-2 e o chat sempre tem vantagem. E por qual motivo a Mei Terumi passou, então? Não, foi por causa do chat e vocês. Beleza. Só que teve gente que veio de fora e discordou disso. Não, então, mas o chat foi de Obito. Tu acha que o chat vai de Mei Terumi? Oi? O chat não vai de Mei Terumi. Às vezes o chat... Não, essa parada do chat... O chat foi em Mei Terumi, foi? Eu acho que não, pô. É só eu e o Lele, foi os dois que foi no Mei Terumi. Mas, pera aí, você tá falando que a Mei... A Mei não venceu aquela luta, cara? Eu tô enganado. Tá com a vara falsa. Então, tu concordou com nós, né? Então é isso que eu tô falando. Não concordei com vocês, caralho. Então o chat foi de Mei Terumi, não sei. Então foi o chat, cara. Isso que eu tô falando pra você. Ô, Nego, ele tá falando que vocês foram em Mei Terumi e o chat também, geral, também foi. Cara. Rapaz, o Obito aí não tá... O Obito vence, o Obito lá de máscara laranja. Nossa senhora. Ô, Nego, a galera... Ô, Luzof, e o Nego recebe muito hate? Recebe? Rapaz, é porque... Sim, né? Às vezes ele... O Nerdasta, porque o que acontece muito é o seguinte, cara, tipo, a gente não é muito diferenciado, tipo assim, as pessoas não sabem destacar, o Luzof é aquele ali, o Nego é aquele ali, o Lele é aquele ali. Eles veem Talks no Jutsu e eles misturam vocês já, entendeu? Eles englobam todo mundo que tá ali. Então, se a minha opinião é diferente da do Nego, eles vão englobar como se fosse a minha. Normal, pô, não vejo problema nisso, não. O problema é quando vieram no meu Discord falar essas coisas, sendo que eu não acredito nisso, entendeu? Mas enfim. Mas nos comentários, cara, sempre tá esse tipo de gente falar. Meu Deus, como é que vocês colocam que a Mei solou o Obito? E eu não tô concordando com isso, cara. Mas enfim, todo mundo tem sua opinião, claro. Eles têm a deles, eu tenho as minhas. Mas é isso. Mas isso acontece sim, cara. Acontece sim, acontece. Mas... Então, vamos... pessoal, aqui então, ó, essa luta aqui de Gaara versus Rock Lee, agora sim, eu tô sendo sincero, essa daqui foi a melhor luta de todas dessas preliminares dos exames Chunin, pô, e também, se for contar da obra, eu não sei, eu teria agora assim de cabeça, não sei qual os ranks das melhores... Faz o seguinte, ô Nego, fala aí o teu top 5 melhores lutas da obra de Naruto, contando com Naruto clássico e Naruto Shippuden. Só pra gente fazer aqui rapidão, essa dinâmica. Top 5 aí. Isso. Primeiro colocaria Kakashi versus Obito no anime, deixa bem claro que tem que ser no anime, que no mangá não é tão assim não. Kakashi versus Obito. Sasuke vs Itachi também tá aí. Rock Lee vs Gaara, Pink tá aí também. Deixa eu ver. Mano, é muito difícil. Tem muita luta boa. Naruto vs Pain. E a quinta luta, eu acho que o que eu tô lembrando aqui é Killer Bee vs Sasuke. Pô, interessante, bom. E tu, Luzof, tu acha que qual seria o teu top 5 aí das melhores lutas dentro da obra? Cara, meu top 5 seria quinto lugar. Eu colocaria Kakashi vs Obito.
Em quarto lugar, eu colocaria Rock Lee versus Gaara. Não, perdão. Naruto versus Sasuke. Do Spuden lá. Tudo que eu tô incluindo aqui é anime, tá, rapaziada? Mangá não. Terceiro lugar, eu colocaria Sasuke versus Itachi. Segundo lugar, acho que eu colocaria. Segundo tá difícil aqui, cara. Mas tá entre o Sasuke versus Naruto do Vale do Fim. E a primeira seria Naruto versus Pain, cara. Tá entre essas duas aí. Não sei qual que eu colocaria como melhor. Acho que Naruto versus Pain seria primeiro. Aí Sasuke versus Naruto no clássico seria segundo. Demais. Mano, agora, E, você vê então, sincero. é o seguinte. Então, a gente já foi aqui, ó. Só pra... Deixa eu fazer aquela... Deixa eu recapitular. Beleza. Sasuke versus Yoroi. A gente colocou aqui em boa. Ele tá ali em primeiro. Neji versus Hinata. Também tá ali no rank... na categoria... tá ali no rank boa. Foi uma luta boa. Tá atrás de Sasuke. E Naruto versus Kiba. Foi também uma luta boa. E tá ali atrás de Neji versus Hyuga. Depois a gente tem ali Shikamaru contra Akin. Em mais ou menos. E depois vem ali Shino Aburami versus Uzako Abumi. Atrás ali de Shikamaru e Kin. E Temari versus Tenten. Ali foi uma luta muito ruim. Ela tá em primeiro ali nesse rank. Em segundo tem ali Kankuro versus o Mizumi Tsurugi, muito ruim. E também tem Sakura versus Ino na luta, uma luta muito ruim ali em terceiro, tá? E lembrando também que esse aqui a gente está analisando a luta em si que ocorreu, que foi nos mostrado ali dentro do anime. A gente também acabou citando algumas coisas do que aconteceu no mangá, mas é isso. E, melhor luta de todas, com certeza, dessas 10 lutas que aconteceu dentro das preliminares aqui, com certeza foi Rock Lee versus Gaara. Isso não tenho dúvida. E também quando eu criei. E aí, em melhor luta de todas, a gente tem Rock Lee versus Gaara. Isso aqui, com certeza. Isso aqui, quando eu criei, chamei o Nego aqui do Talks no Jutsu e o Losofi do Talks no Jutsu. Eu já tinha em mente que essa daqui, sim, seria a melhor luta de todas. E por fim, pra gente estar finalizando, a gente tem aqui Choji versus o Dosso. Nossa senhora. É Dosso Kinota? Mano, nem sei, pra mim é 2 figurantes. Dosso Kinota. Dossudo. Aquele ninja também que fazia parte ali do trio ali do som. Ali do trio do som, né? E fazer o seguinte, Nego, falar pra mim a tua opinião sobre essa luta. E também, essa luta também me acabou. Mano, mas o que tu achou dessa luta e em que posição ele ficaria ali? Cuidado que tu vai falar também. A gente já tá chegando no final aqui desse vídeo. Imagina a galera. Então, eu até queria analisar se tivesse luta, né? Que não teve luta. Basicamente, o Choji rolando, bateu na parede e ele finalizou com um soco. Teve menos golpe que o Kankuro versus Tsurugi. O Kankuro versus Tsurugi foi 2 apertadas, aqui foi um soco. Mano, pelo amor de Deus, foi que... basicamente foi isso, o Choji começou o seu jutsu de expansão, começou a rolar, bater na parede e pronto, o Dozu vai lá e deu um soco na barriga e finalizou. Tipo, pra mim é muito ruim. E onde que tu... Muito ruim, ok? Muito ruim atrás da Ino atrás... pra disparar. Sério. Beleza. Losof, e tu? O que é que tu achou dessa luta aí na primeira vez que tu assistiu? É pior que não tem como defender, né? Cara, mas assim, o Nerdasta, a gente tem nas nossas lives, quando a gente faz vídeos de tier list, aquelas famosas lutas passatempo, porque o chat gosta muito de falar, né? Nossa, essa aí é poupa-tempo, vai, passa pra outra. E, cara, se tem uma luta que é muito esse caso aqui, eu geralmente não sou de alastrar, de falar assim que, essa luta é muito ruim. Não sou de fazer isso, mas, cara, essa lutinha aqui... Essa lutinha aqui, assim, ela é muito fraca, cara. É que nem o Nego resumiu essa luta, cara. Eu consegui assistir no anime enquanto o Nego falava, tá ligado? Tão rápido que essa luta é. É basicamente o Choji usando como é que é? Baika no Jutsu, né? Jutsu de expansão corporal, acho que é isso o nome no português. E o plano do Choji é basicamente: vou esconder meus ouvidos, você não vai conseguir colocar o som neles. Cara,
que eu acho dessa luta Beleza. aqui é aquela, assim, a gente tem nas nossas lives aquelas lutas que é poupar tempo, que o chat gosta de falar, né? Oh, poupa tempo, essa daí é fácil, e tal, o personagem ganha. Essa luta aqui, Nerdasta, ela é muito esse caso, cara, porque basicamente o plano do Choji é o seguinte, o ataque dele consiste em colocar o som no teu ouvido, mas eu vou esconder meu ouvido dentro de mim mesmo, então o Choji vira uma bola, né? Com aquele jutsu de expansão corporal. Eu acho que é esse o nome. E aí ele vai tentar atacar o Dosso. Aí o Dosso desvia, aí o Dosso acerta um soco nele, aí o Choji fala, você não vai conseguir fazer nada. Eu tô com meus ouvidos tapados. Aí ele falou, tu é muito idiota, tu é muito inocente, rapaz. O nosso corpo é feito 70% de água, então todo o nosso corpo é quase um ouvido. Aí pronto, ele faz um tech lá, o som pega no Choji e pronto, fim de luta. Cara, é uma luta assim muito monótona, cara. Eu concordo com o Nico e eu coloco a última posição, tá muito ruim. É a pior luta pra mim. Com certeza. Eu também coloco em muito ruim. Pô, interessante, mas em muito ruim mesmo. Atrás ali da Sakura e da Ino. Pode estar colocando lá. Pô, ficou interessante, não ficou? Vocês acham que a gente poderia mudar alguma coisa ou não? Analisem aí, vê aí se vocês querem mudar alguma posição. Se querem colocar lá o Neji na frente do Sasuke. A única coisa que eu mudaria é isso, né? Neji colocar na frente do Sasuke. Eu acho que é muito melhor. Não tem problema pra mim não, se vocês quiserem colocar. Mas eu não mudaria não, cara, eu gostei. Acho que eu só colocaria assim, Sakura e Ino, melhor luta de todos, né? Eu gostei também, gostei. Meu Deus. Gostei. Ali em cima tá o Rock Lee vs Gaara. Tá bom. Tem alguma coisa a acrescentar? Alguma coisa a falar? Faltou? Cara, nada. Acho que não, né, cara? É isso. Tem só a frase do Shino contra o Zaku, eu acho. O Shino contra o Zaku, que ele fala, nem que vocês viessem os dois braços poderiam derrotar. Aquela frase de efeito. Eu acho que eu não falei na hora da luta do Shino e o Zaku. Essa frase é da hora, merece. Dá um destaque a mais pro Shino, assim, né, cara? Sim. Pô, mas é isso, eu gostei demais. Pessoal, se você chegou até o final aqui desse vídeo, pô, obrigado demais, tá? Agradecer também a participação de Nego, do Talks no Jutsu, e em vez de ser Losofy, eu vou falar Losofy. Olha aí, tô falando aqui. Agradecer aí o Nego e o Losofy por ter participado. Pô, mandei aí o e-mail pra eles aí e a galera me respondeu dizendo que ia participar. Rapaz, eu fiquei surpreso na hora que vocês falaram. Aí, pega o meu número pra gente fazer o vídeo. E eu pensei, os caras vão fazer mesmo. E eu disse, será que esse vídeo sai mesmo? Eu disse, rapaz. E eles colaram aqui nesse vídeo e, pô, agradecer demais, entendeu? Se vocês quiserem acompanhar o canal deles, pessoal, vou deixar o link na descrição, vai estar o link aqui na descrição. É o Talks no Jutsu, tá? Pode falar aí, Nego, quiser falar alguma coisa, Losofy, quiser falar alguma coisa também, pode estar falando. Só falar um pouquinho sobre o Talks, que a gente faz lives mais voltadas a batalhas, torneios, tier list, sei lá, Minato vs Akatsuki, que inclusive foi a última live que a gente fez. Minato vs Akatsuki, teve muita polêmica. E é live toda terça, quinta e sexta, 11 horas da noite. E eu gostei muito de participar desse vídeo aqui. Participar do vídeo do Nerdasta, primeiro feat, espero que é primeiro de muitos, né? Analisar aqui as lutas do clássico aqui ano. Gostei muito e até agradeço o convite. Pô, cara, eu também curti demais estar aqui. Pô, muito da hora fazer esse feat com o Tiner de Asta. Gosto muito do teu conteúdo. Rapaziada, do Talks que tá aí, vai ver esse vídeo. Cara, deixa like, se inscreve no canal do cara, que o cara manda bem demais, pô. Muito bacana estar aqui conversando com vocês. Mas é isso, boa análise. Eu gostei de todas as colocações aqui. Tô muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Então é isso, pessoal, também não se esqueça aqui de se inscrever no meu canal, e se você quiser ver mais vídeos como esse, pô, tem que se inscrever, beleza? Se inscreva aqui no canal, e uma coisa também que eu preciso avisar vocês, é de vocês ativar o sino das notificações, porque o YouTube ele é malandrinho, se vocês não ativarem o sino das notificações, ele não recomenda não, então vocês têm que ativar o sino aí para você estar recebendo as notificações dos próximos vídeos, beleza? Pô, satisfação demais ter o Nego e o Losofy aqui no meu vídeo.
E é isso. A gente se vê no próximo vídeo.